Olá, meus caros amigos, bem-vindos a bordo de mais um programa Raul Ferreira Neto Sem Limites. Primeiramente, como sempre faço, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Esse programa foi gravado, você está assistindo aqui no YouTube. Fique à vontade para comentar. É um espaço democrático, onde todos podem se expressar, lembrando que a premissa é fundamental, que haja respeito. Então eu peço isso porque essa é uma entrevista muito importante para que todos ouçam cada palavra, cada relato da minha convidada de hoje e aprenda, reflita, isso vai ser uma conversa muito legal. Então, mais uma vez, agradeço pela sua presença aqui no programa Raul Ferreira Neto Sem Limites. Agradeço a cada um de vocês que são inscritos no canal e peço a você que ainda não se inscreveu, que inscreva-se, curta essa entrevista, compartilhe-a com o maior número de pessoas possíveis. Esse programa é apoiado pela Porcelaneca, então eu quero agradecer o Thiago e a Rebeca da Porcelaneca, que proporcionam as nossas canecas personalizadas aqui do programa. Thiago e Rebeca fazem um trabalho excepcional. Eu sou fã de carteirinha de caneca e vocês que ainda não conhecem o trabalho deles, acessem no Instagram, @porcelaneca. Também falo aqui do estúdio RFN Audiovisual, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Conheça o nosso trabalho, venha fazer o seu conteúdo aqui. Acesse o Instagram RFN_audiovisual e entre em contato. É isso, né, senhor Anthony? Hoje, uma entrevista muito, muito boa. Quero agradecer imensamente por você ter aceitado o convite. Muito prazer. Maria Watanabe. Maria, a gente precisa começar logo de cara com coisas muito importantes. Como eu falei aqui na introdução, um assunto muito sério. Você é considerada viúva do PC Siqueira. E muitas pessoas que nos assistem já ouviram falar da história, sabem de tudo que aconteceu. E hoje você vai contar um pouco mais, inclusive coisas que às vezes você não teve a oportunidade ainda de falar. Quero que você se sinta totalmente à vontade, tá? Aqui é um lugar legal para você estar. Obrigada. E eu quero começar ouvindo de você como é que você conheceu o PC. Raul, obrigada pelo convite, por essa oportunidade, que está sendo a primeira e única até agora que eu estou falando sobre isso. Então, vamos lá. Eu e o PC, na verdade, assim, eu não era fã dele, não era aquela pessoa, aquele público dele, de carteirinha, que acompanhava, tarará, tarará. Mas, claro, ele era uma pessoa pública, conhecido pelo Brasil e talvez grande parte do mundo todo. E eu sabia quem era. Tinha muitas amigas que consumiam o conteúdo dele. Uma das minhas melhores amigas de infância via o Rolê Gourmet. Então, eu tinha ideia de quem era, obviamente. Mas, assim, nunca foi nada demais. A gente se conheceu no aplicativo, no Bumble. Olha só que interessante. Olha só, Bumble. E você acreditou que era ele? Não. E ao mesmo tempo eu pensei, se for... Pode falar palavrão ou não? Pode. Eu falei, se for, ele tá muito fodido. Eu falei, ele tá muito fodido, porque justo ele, né? Tá no aplicativo de relacionamento e tudo. Aí eu falei assim, quer saber? Vamos ver, né? Só que ele tinha uma descrição que a primeira frase era assim, aqui é pique família Addams. Ele já dava o briefing da coisa. O que seria pique família Addams? Bom, ele não era uma pessoa, não só não era uma pessoa qualquer, como era uma pessoa polêmica, digamos. Tá bom. Você entendeu isso por essa frase de efeito de entrada ali. Sim. Certo. Até porque eu conheço muito também desse mundo e tudo mais, dessa vibe, assim. Tá. Aí eu falei, é vibe familiar, então vamos ver. Tipo assim, né? Uhum. Aí comecei a trocar ideia com ele, pra ver se era um fake ou não, né? Nisso que a gente começou a trocar ideia, claramente não era um fake. Porque era uma pessoa muito inteligente falando do outro lado, assim. Era uma pessoa perspicaz, era uma pessoa autêntica, sagaz, tudo. Eu falei, cara, eu acho que é ele. E eu tava morando aqui em São Paulo, já. Tava com uma vida super organizada, com uma carreira, né, enfim. Você é do Rio? Eu sou do Rio, eu sou de Niterói. Tá. É do outro lado da ponte, né? Tá. E aí, aí eu fui e chamei o PC pra ir na minha casa. A gente ficou de papo no WhatsApp um tempo. Fala um pouquinho mais perto do microfone, eu pra você. A gente ficou de papo um tempo e aí ele já me mandou umas figurinhas, uns gifs, assim, super pá. Eu falei, meu Deus, segura, né? Porque eu falei, ou ele é isso tudo mesmo, ou, tipo assim, eu vou dar com a minha cara na parede. Tá.
E nisso eu morava ali na Peixoto Gomide, ali na Avenida Paulista praticamente, estava num apartamento super bacana e tal. Ele foi lá, tava muito nervoso muito nervoso, tava com cabelo azul na época. Eu fiquei só olhando da janela, assim, porque eu acho que ele, nessa época, ele já não saía de casa, né? Essa que é a questão. Ele já não saía. Já era um desafio para ele pegar um Uber e ir até o meu endereço. Mas já estava com questões da depressão. Ele já tinha uma depressão muito profunda. Ele tinha acabado de passar por, enfim, questões familiares também bem sinistras, assim. Mas que de perda? Não de perda em vida, digamos. Tá. Vamos botar? Tá. Mas ele era uma pessoa muito coração, o PC. Ele era mais sensível, mais coração, mais sentimental do que eu mesma. Então, tudo isso afetava ele muito mais do que poderia me afetar se fosse o meu caso, digamos, né? Porque eu também tenho problemas de família e tudo mais, mas ele sentia tudo isso de uma forma diferente, né? Então, eu via que eu tinha que ter ali um certo tato com ele, né? Que eu não... Quando eu... Tipo, minhas melhores amigas, meus melhores amigos, eu não tenho mais isso, é uma intimidade diferente. Com ele, eu precisei ter um pouco de cuidado no início, porque ele estava muito mal. Foi assim que ele tinha sido processado pelo filho do Bolsonaro, assim. Ele foi processado pelo Eduardo. Qual foi essa questão? Porque teve toda aquela história Essa história é engraçada. Conte. O Eduardo, eu só não quero falar errado, eu acho que é o Eduardo. Ele fez um vídeo fazendo uma brincadeira que ele era chamado de Bananinha. Que aí eu não preciso nem falar mais nada. Acho que você já... Não sei, vai, continua aqui. Mas já dá pra imaginar o que é. E o PC fez uma brincadeira com isso. Tá. De bananinha. Tá. E o cara, tipo assim, eu acho que o cara assinou embaixo. Porque quando a pessoa... É igual jardim de Claro, infância. se incomodou com a brincadeira. Se incomodou com a se a carapuça serviu, é porque... E ele não só se incomodou com a brincadeira, como ele processou o PC. Entendeu? Então, tipo, deve ser realmente... Eu, mulher, olhando... Enfim... E aí foi na época que chegou essa carta. Eu lembro que eu tava na casa dele quando chegou a carta do processo. Nossa Senhora. E o cara já tava, tipo assim, pensa. Ele já tava por aqui de tudo. Ele tava estressado com o cancelamento, com a vida pessoal, com a vida familiar, com a vida financeira. O cara ainda não para de receber processo. Bater em, né, chutar cachorro morto, né? Vamos falar aqui a grosso modo. Sim. E aí... E tudo isso começou a acontecer eu estando lá já na vida dele, né? A gente não namorava ainda. Mas eu lembro que assim que a gente se conheceu, foi uma coisa muito cósmica, digamos. Uma conexão. Foi uma conexão muito espiritual, muito magnética. Porque a gente se conheceu e desde que a gente se conheceu, a gente não se largou mais, assim. Foi tipo uma simbiose, legal. Sabe? Sim. Foi muito intenso. Legal. E ele me surpreendeu, porque por mais que eu não fosse a fã do PC, como eu acho que algumas das ex dele poderiam ser, não sei. Eu virei fã dele, né? Depois que a gente começou a namorar. Porque ele me surpreendeu e foi por um viés que não foi por meio da fama ou do que estava aparecendo na mídia. Foi pelo que a gente estava vendo em casa, sabe? Eu acho que é isso que é o bacana da coisa, assim. Sim. E quando você, nessa relação com ele, nitidamente, é uma química muito forte, inclusive você relatando aqui, com relação a como era a família dele, as questões que você também vem de questões familiares. Você acha que esse peso todo se torna uma troca de ideia positiva ou você acha que acaba também se tornando um redemoinho onde fala é isso mesmo, um se alimenta do outro e acaba não conseguindo sair? Então, muito bem colocado. Eu acho que tem essas duas partes, que é o seguinte, quando você tem problemas familiares ou de criação, de infância, etc., você precisa tratar, né? Isso é fato. Você precisa de uma análise, de um psiquiatra, de repente ficar sendo assistido, né? Precisa de um cuidado. O PC não tinha esse cuidado. Assim, ele não tinha esse suporte por meio da família de ter pessoas do meio acompanhando a saúde mental dele. Entende? Muito sozinho. Muito sozinho. E da família também. Da família principalmente. Tá? Vamos lá. Então, assim, eu não só ocupei um lugar ali de toda uma rede familiar, de toda uma rede de amigos que não tinha se feito presente em nenhum momento da nossa relação. E um lugar também muito, assim, que hoje em dia eu tenho muito orgulho de ter enfiado a minha cabeça e entrado, porque eu peguei ele muito mal.
Essa que é a verdade, assim. Eu vou falar aqui, mas ele tentava se matar todo dia, quando eu conheci ele. E isso eu tenho amigas que provam, porque eu tava no meu apartamento, ele tava no dele, mas ele tinha tanto esse ciclo autodestrutivo já desde o dia 1, Essa ideia fixa, essa missão de fazer essa isso. missão de fazer isso, que eu lembro que se ele não atendia o telefone, isso antes de a gente namorar, eu entrava Meu em Deus. pânico, Raul. E a minha amiga que morava comigo, Carol, na época, ela falava assim, Maria, sinceramente, você vai entrar nisso mesmo? Porque ela falava assim, cara, você já tem problema. Sua vida já não é uma vida de patricinha, de, assim, nada Sim, contra, sim, mas... entendi. E ela mandava real, porque ela é minha amiga de verdade. Ela falava, você vai mesmo entrar nisso? Porque você vai perder, cara. Você vai perder credibilidade. Você vai entrar num assunto muito pesado, que é a pedofilia, que ele foi acusado. Sim. Você vai ficar atrelado a isso, querendo ou não. E eu não sabia nem a proporção que isso ia tomar, Raul. Tipo assim, na época. Vocês conversavam bastante sobre esse caso que aconteceu, que ele foi acusado dos prints que vazaram, das conversas. Como é que era essa troca entre vocês dois sobre esse assunto? Então, no início, eu vou ser muito sincera, quando eu o conheci, eu quis saber por alto o que tinha acontecido. Porque assim, você tá conhecendo uma pessoa, você não sabe se você vai namorar, tá? Não, se você vai se ficar interessar ou invadindo, não. né? Eu preferi não ir muito a fundo, né? Porque eu queria conhecer ele, fora de tudo que poderiam falar. Sem os rótulos. E aí eu até pedi conselho para uma amiga ou outra e tal, mas assim, não houve um julgamento por parte dos meus, assim, no sentido de tipo, ele é um pedaço. Não, até porque ele não é. Ele foi acusado injustamente, né? Fico pensando em inglês às vezes. Ele foi acusado injustamente e eu não quis entrar nesse assunto no início. Eu quis que partisse dele, na verdade. Mas o interessante é que quando ele chegou na minha casa pela primeira vez, ele chegou, botou a carteira dele, a chave, assim, em cima da minha mesa, de uma forma bem, assim, brusca, sabe? Porque ele estava muito nervoso. E foi como se ele tivesse pegado e falado assim, olha, minha vida consiste nisso, ó. Tô sendo processado por isso, tô sendo processado por isso, fui cancelado por aquilo, minha vida tá assim, eu tenho tanto no banco, e aí? Foi como se ele dissesse assim, e aí, vai encarar ou não? Perfeito. Você abriu totalmente e falou... Ele falou logo todos os podres dele. E eu achei isso magnífico. Perfeito. Porque eu falei assim, nossa, né? Pra mim não tem nada mais. Não tem hombridade maior, não tem legitimidade maior do que a pessoa falar sobre a vulnerabilidade dela dessa maneira. E esse era o grande lance dele, né? Era falar sobre. Ele, no pior momento, ele tava ali botando a cara. Pra mim, aquilo era um ato de coragem, assim, sem tamanho, porque eu não sou uma pessoa pública. E eu sempre fui muito discreta, sabe? Eu nunca fiz questão. A gente preservava muito isso, inclusive, né? Quando ele começou a fazer o podcast, muita gente perguntou por que você não leva a Maria e tudo. E em algumas lives ele chegou a falar, ele falou, não, a Maria tem uma coisa que se chama anonimato. Sim, pra você conseguir ter vida, né? E ele fazia questão de me preservar nesse lugar, o que eu acho muito bacana. Sabe? Assim, agora que ele se foi é outra história, assim, infelizmente eu tô tendo que lidar com tudo isso sozinha, né, mas foi muito legítimo, assim. Quando você fala dessa, obviamente imagina você ser acusado injustamente, né, os amigos dele também se afastaram, e como que isso é condizente com ser acusado injustamente? Por que então esses tais amigos tiveram tal postura? Então, Raul, vamos lá. Na verdade, não tem como eu dizer no lugar do outro, tá? Cada um teve o seu motivo e tudo bem. Assim, eu sou uma pessoa que eu posso dizer que eu não perdoo, tá? Não perdoo nenhum dos amigos dele. Absolutamente nenhum. Pra te dizer mais, assim, as pessoas já gostam muito de falar do Rafinha Bastos, do Cauê Moura. Eu coloco todos eles numa aba muito mais tranquila do que, de fato, a mídia coloca e, de fato, as pessoas acham que realmente é. Sabe? Tipo, na verdade, eles nem são os grandes vilões da coisa. É mesmo? Isso eu tô te falando real, Sim. Tá? Eu acho, assim, o PC era uma pessoa que dava muito valor às amizades, muito. Ele sofreu muito com tudo isso que aconteceu. Também, não vou tirar o Rafinha, o Cauê, as pessoas públicas que estavam envolvidas. Ele me falava, ele tinha um pesar muito grande quando falava desse assunto. Mas, assim, no final das contas, eu acho que os amigos que realmente deveriam estar lá, e aquela coisa do voto de lealdade, aquela coisa de não estavam. E eram amigos anônimos? Anônimos. Que, na verdade, depois ficaram famosos, principalmente por conta da morte dele.
Entendeu? Porque começaram a Criar aparecer caixinha de pra fazer... pergunta, engajamento Entendi. atrás de Nossa. engajamento. E assim, eu sei todos os pormenores Entendi. de cada um deles. Então, pra mim, na verdade, esse é um das pautas mais difíceis, assim, porque eu fui apunhalada pelas costas pelos amigos dele. Os que iam na nossa casa. Achando ruim ou te culpando? Me colocando como algoz do Meu suicídio. Deus. Nesse grau? Eu tenho uma amiga, eu não considero amiga, né? Porque dinheiro não quer dizer nada. Você emprestar dinheiro pra uma pessoa não quer dizer que você é amigo da pessoa e nem dá o direito da pessoa fazer nada. Claro. Ela só nos ajudava financeiramente, mas assim, eu tenho uma conversa que quando aconteceu tudo eu tava extremamente desorientada, porque você imagina. Claro. E ela teve a audácia de chegar pra mim no WhatsApp e falar assim, mas quando normalmente esse tipo de suicídio acontece, sai no laudo que a pessoa quebra o osso L1, Querendo... a perita. Nossa, e querendo... Passar dizer por o cima. quê? Tipo assim, aí eu virei... Só que sabe aquele momento que você não tem absolutamente ninguém? Eu fui pra delegacia sozinha. Eu não tinha absolutamente ninguém, porque minha família não é daqui de São Paulo. Eu tenho a minha mãe hoje. Foi entre Natal e Ano Novo, né? Foram 3 dias antes do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 30 de dezembro. Meu pai faleceu dia 18, se eu não me engano. Ele faleceu dia 27. Então, dezembro, pra mim... No mesmo, juntinho ali, o seu pai... Juntinho, que nem eu te falei, assim, eu fiquei viúva na mesma idade da minha mãe, com 27 anos. O meu pai faleceu com 37 anos. Eu tinha 4, né? Então, tudo isso também teve depois todo um simbolismo, uma questão espiritual que apaziguou, assim, a dor, sabe? Existencial da coisa, porque... Você vem, então, de uma estrutura, de uma realidade de vida também que, nossa, você já vem disso, dessa sensação de perda tão jovem. E da figura paterna, né? Sim. E que você, na verdade, ali estava fazendo uma figura materna para ele, né? Completamente, agora você entendeu. Agora você entendeu. É incrível como o mundo, né, conspira de uma maneira que a gente às vezes não entende enquanto a gente está vivendo. A gente analisa, a gente volta, olha, tenta entender, mas é incrível como é, né? Os encontros. Olha onde você conheceu ele. Num lugar mais inusitado que você imaginaria, questionando, e ainda uma pessoa que veio e se abriu dessa maneira. Você falou sobre os amigos, e eu imagino que vocês trocassem muita ideia sobre isso. Como é que era o PC em casa? Ou seja, você já me contou, dá pra imaginar. Um cara muito legal, muito divertido, um cara que fala o que pensa, que é autêntico, mas ele conversava, ele se abria realmente sobre... Porque esse é o grande perigo das pessoas que fazem isso consigo mesmas. Eu acho que eu acabei também não respondendo a sua pergunta anterior da questão de retroalimentar, né? Cada um próprio trauma. E a gente, ora, tinha momentos que a gente caía numa autodestruição muito grande de fato, né? Mas assim, eu respeitava muito a autorresponsabilidade de cada um, sabe? Ele era um homem de 37 anos, eu não queria ser a mãe dele. Nem a irmã mais velha e nem nenhuma responsável. Eu acho que se a gente vai ser um casal, nós precisamos estar inteiros aqui, né? E assim eu colocava ele, sempre capacitava ele nesse lugar, assim. E eu a mesma coisa, tipo, eu sempre tive um autocontrole muito grande. Mas, às vezes, eu também não queria deixar de beber alguma coisa se eu tivesse vontade, sabe? Por conta dele. Porque, cara, eu trabalhei desde 6 da manhã. Hoje eu tô cansada, sexta-feira, quero beber. Vou beber. É a minha liberdade ali dentro da relação. Senão eu ia surtar também, né, Claro. Raul? Vamos combinar. Mas eles por causa de algum receio de que se você quisesse beber, isso poderia trazer pra ele a vontade de beber também, e aí, consequentemente, ia dar tudo ruim. Então você sentia, não, eu não posso, porque se eu fizer isso, é nessa linha. É nessa linha. É nessa linha porque, como ele era muito sozinho, a gente criou, de fato, uma simbiose muito grande. Por muito tempo eu trabalhei de casa, ele também. Então a gente ficava 24 horas juntos, durante quase 2 anos, sabe? Aí um influenciava muito o outro, às vezes um pouco nesse sentido que você falou, assim, infelizmente. Mas a vida de casal é assim, né? Um acaba pegando umas coisas do outro. E aí eu peguei uma coisa de ficar em casa, que eu não queria sair tanto. Porque ele era minha companhia. Ele era meu melhor amigo. Eu era a melhor amiga dele. E aí, respondendo essa pergunta agora, né? Assim,
eu acho que eu fui a única parceira dele que ele dividiu de fato tudo. Porque, no caso, ele também dividiu questões de relacionamentos anteriores e a gente tinha... Eu acho que eu sou uma pessoa mais madura, né? Talvez eu tenha sido a pessoa mais madura que ele tenha se relacionado, assim, pelo que eu sei por alto. No sentido até de compreensão, de escuta, É que sabe? mais apreciou ele por ele mesmo, de repente. Exato, sabe? Ele, em essência. E ele foi vendo cada vez mais uma abertura maior de se abrir. E acabou que no final, como teve esse desfecho muito trágico, eu fiquei muito dividida, assim, entre tudo isso que ele dividiu comigo, ser um fardo muito grande. De, tipo assim, será que eu preciso honrar? Será que eu preciso... O que eu faço com isso, sabe? Porque aquela coisa de, tipo, a pessoa te contar uma coisa e falar, eu só contei pra você. Sim. Mas, vem cá, vocês tinham planos? Como era como família? Tinha. Filhos, morar em um tal lugar? Como é que era isso? Como eram os planos? O PC não queria sair do Brasil, eu acho que o público dele sabe disso. Eu acho isso muito legal, porque eu gosto muito do Brasil também. Não tenho esse glamourização toda de ir pro exterior. A gente queria ficar aqui, a gente queria ter filho. Na verdade, a gente já estava meio que tentando, digamos, de certa maneira. Isso é muito importante, porque... Você entende por que eu tô perguntando? Porque uma pessoa que vem de insistentes tentativas de tirar a própria vida, que os amigos perguntam, nossa, mas cuidado, né? E ele não atende o telefone, você já entende que tá dessa maneira. Ao mesmo tempo, com um coração e uma emoção de dizer, de planos racionais também, de constituir família. Sim. Assim, eu ouso dizer que eu comecei a tentar mostrar essa realidade, dar esse vislumbre pra ele, no sentido de, tipo assim, vamos ter credibilidade? Tipo, eu tô entrando na sua vida, vamos lá, né? Vamos namorar mesmo, vamos oficializar. Mas e aí? Eu não quero que a gente siga num caminho, como é que chama isso? Com esse rótulo que é tão pejorativo, com esse clima tão pesado. Eu tô aqui pra te dar credibilidade. Era isso que eu tentava fazer, sabe? E esse era o grande medo das minhas amigas, porque elas sabem o quanto eu consigo ser leal a uma causa. Certo. E eu peguei ele como uma causa. Eu falei, não, eu não quero saber de fama, né, pra mim, eu não quero me autopromover, eu não vou fazer OnlyFans, eu não vou... Tipo assim, não, eu vou reerguer esse homem, esse boy, qualquer coisa. Eu vou reerguer porque eu vi que eu amo ele. Sabe, assim, essa é a minha maneira de amar. Claro. Senão eu pegava qualquer outra entrega pessoa. E tá intensa ali. E assim, eu acho muito engraçado, porque depois tiveram muitos haters que falaram, tipo... Ai, mas ela não tinha onde morar. E ela quis que ele morresse. Por isso que ela estava invadindo o apartamento dele. Gente, assim, ser uma mulher bonita, hoje em dia, e inteligente, te abre muitas portas. Inclusive as que você quiser. Entende? Então, assim, não era uma questão de eu estar aprisionada numa relação ou de eu ser uma pessoa extremamente carente ou dependente emocional dele. Não. Eu era uma pessoa... Eu sei de mim, eu já tinha feito 10 anos de análise, eu tava entrando naquilo para agregar, sabe? Terminou da pior forma possível. Mas assim, hoje eu sei que tava fora do meu controle, entende? Tipo, eu acho que todo mundo, é isso que é a grande questão, né, Raul? Assim, as pessoas esquecem que todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Quando acorda, quando vai dormir, quando nasce, quando morre. E aí, a internet criou essa falsa sensação de que você pode ser Deus e você pode ser o diabo. Então, assim, quando aconteceu tudo, a forma que eu fui atacada e as coisas que eu li, parece que foram... Sabe aquele trecho da Bíblia que tem negócio que aperta a chaga? Parece que tacaram álcool na minha ferida depois... Ela ainda, sabe assim, ainda aberta a ferida. Estavam chutando cachorro morto, mas de um jeito assim, bizarro. Cruel. Cruel, perverso. Nossa, cruel. Esse cruel foi forte. Infelizmente. Mas o que mais me machucou, ainda assim, eu digo que foram as pessoas que eram do nosso convívio. As que menos deveriam fazer. Porra. Ou se omitir, se omitir já machuca, né? Não, e me colocar nessa posição, a pessoa que via o nosso dia a dia, a pessoa que sabia o que eu tinha feito por ele, a pessoa que sabia o tanto que eu pelejei, que eu penei para que aquilo desse certo, quanto eu doei da minha própria vida, do meu próprio tempo, da minha própria atenção. Como é que elas tinham coragem de falar o que falaram?
Mas alegando o quê? O que fala? Como é? Olha, teve um amigo dele, por exemplo. E assim, eu vou deixar bem claro, na nossa casa era muito era democrático, óbvio, mas ele deixava muito na minha mão as coisas, eu acho, porque depois que a gente viu que dava certo, que estava engrenando, ele viu que eu tinha mais organização para certas coisas e mais, talvez, um olhar mais clínico, e ele falou assim, não, Maria, isso aqui é você. Tipo assim, vamos supor, vida financeira. Cuida disso. Cuida disso. E assim, eram com as pessoas que iam lá em casa. Né? E aí também vem muito também da minha culpa também, sabe? Porque eu virei pra ele e falei, olha, você deixa todo mundo entrar. Porque ele era assim. Quem conhece, ele era uma pessoa que... Ele era da festa. Ele queria fazer ser da amizade festa. fácil. Ele queria fazer amizade com todo mundo. Eu acho que por isso que ele se tornou também, além do gênio que ele era por trás das câmeras, eu acho que ele também tem esse apelo. Mas... ele começou a colocar esse aval pra mim. E aí todo mundo que ia na nossa casa de fato, porque tinha muito fã que queria ir, pessoas que ele não conhecia muito bem, mas ele conversava muito tempo na internet. E hoje eu sou a pessoa, tipo assim, pezinho no chão, sabe? Sou a pessoa, tipo, não, mas quem é? Que vai vir na nossa casa. Sim. Você estava cuidando do artista. Basicamente isso. E teve essa pessoa em específico, né, que é um amigo dele, que se fazia, tipo assim, pensa Jesus Cristo. Ele era uma pessoa perfeita. Ele era uma pessoa que fazia uns exercícios meio que... Vou botar de reiki. Não era reiki, era um outro nome, mas... E tudo mais. E falava que... ele falou pra mim, nos meus olhos, que eu tinha sido a melhor namorada que o PC já tinha tido. Ele elencava, inclusive. Ele elencava, inclusive. Sabe assim? Entendi. Cara, chega a ser engraçado, pelo amor de Deus. E aí depois, enfim, quando tudo aconteceu... Ele pegou numa live... Ele não só começou a abrir umas caixinhas falando sobre a minha intimidade com o PC dentro de casa, como se ele tivesse direito e liberdade de fazer isso. Como ele me chamou de vagabunda. Ele falou que eu era o algoz do suicídio. Inclusive, tem um vídeo dele que ele fala assim... eu posso ser processado por ela, mas eu não tô nem aí, eu vou falar mesmo assim. E aí ele vai e fala. Então, ele começou a me colocar num lugar... Que juro por Deus, Raul, assim, o PC, onde quer que ele esteja, ele vendo, meu amor, ele aponta um raio, o raio cai, a pessoa morre na hora. Entendi. Você me desculpa, mas eu tenho que honrar o amor da minha vida dessa maneira. Porque se ele tivesse vivo e visse o que essa pessoa estava falando, eu acho que ele caía na porrada com a pessoa. Eu nem sei. E quem sabe, infelizmente, a tristeza bate nas pessoas quando... Elas percebem isso, mas elas não querem acreditar, elas se decepcionam tanto. Mas foi isso que psicólogos já me falaram. Que assim, quando você está sofrendo um luto, o luto ele não tem um formato, ele não tem uma regra, ele não tem um manual. Então ele se dá para cada um de uma maneira. Eu tenho para mim, para hoje, eu não virar uma pessoa que vou, tipo assim, cara, odiar os outros, querer falar mal dos outros, para eu sossegar o meu facho, eu tenho para mim que cada um recebeu isso de uma maneira, em um momento específico da vida. O PC ia ser padrinho de casamento dessa pessoa que eu tô falando. E você, madrinha? Não. Você vê que aí já tem alguma coisa. Porque em casa que escolhe, né? Eu não era amiga da noiva, vamos botar assim. Mas eu vou ser madrinha da minha amiga. Tá bom. Enfim, e eu acho que essas pessoas deram uma enlouquecida. Esse cara que você tá falando, ele era muito amigo do PC antes de você conhecer o PC? Não. Ah, não? Ele veio foi... depois? Veio depois. Ele foi levar um quadro que ele tinha feito pro PC lá em casa. E ele tinha tido um histórico, que ele teve uma doença raríssima e tudo mais. E o PC era muito dessa vibe de acolher, essa coisa de salvar a vida das pessoas, de fazer as pessoas quererem seguir em frente e tudo mais. E ele era um fã específico, de que já vinha conversando com ele há muito tempo. Eles tinham uma estética de arte muito parecida, né? Uma pegada, assim, meio... O PC era ilustrador, né? Era. Desenhista, ilustrador, artista plástico. Ele é... Eu ouso dizer que ele era o artista mais autêntico que eu já conheci até hoje, assim. E eu vou além, assim, eu acho que pouquíssimo disso tá, de fato, nos olhos do que as pessoas podem ver, assim. O Anthony, inclusive, foi quem comentou comigo isso, que o Anthony acompanhou muito. O Anthony, que pra quem estiver ouvindo o que eu tô falando, é o diretor do programa Raul Fernandes Sem Limites, e ele é o cara que comentou muito sobre o PC, como ele acompanhava muito. E ele falou, e o PC era um puta ilustrador. Isso é um assunto muito,
Muito delicado pra mim, assim, porque infelizmente eu não tive acesso a nada dele, assim, e eu sei que a família dele não vai honrar a arte que ficou dele aqui da maneira que ele gostaria ou que eu gostaria, pra ser muito A sincera. família não... O que a família faz Assim, com tudo? Fez com digamos tudo? assim, eu acredito que eles vão enxotar isso em algum lugar e vão deixar, sabe? Você tinha união estável com ele? Não no papel. Agora a gente tá correndo atrás disso, né? Porque você não tinha uma relação... Se ele não tinha relação com a família, imagino que menos ainda você. Eu menos ainda. Na verdade, eu tinha o que ele queria que eu tivesse e o que ele tinha. Porque era quase, tipo, nada. Ele falava pouquíssimo com a família, principalmente com o irmão. Que é Como era a família? Constituída de vivos? pai, mãe, irmão, tinha primo, tia. Tá, mas aí, não, eu digo, a família Pai, imediata mãe era e pai, irmão. mãe e irmão. E com o irmão ele já não falava. Por quê? Eles tiveram umas diferenças Antes de você ou depois de você? antes de mim. Eu não cheguei a conhecer o irmão dele. Eu não. Assim, é complicado pra mim falar um pouco do Beto. O nome dele é Roberto, né? O irmão dele. Assim, é complicado pra mim falar um pouco porque me vem muito o PC. E tudo aquilo que a gente conversou anteriormente de coisas que ele falou só pra mim. Entendi. E que eu ainda não sei de fato se ele gostaria que eu expusesse ou não. Não, fica à vontade. Mas o irmão dele não foi no velório dele, né? Eles tiveram diferenças muito graves. Brigaram mesmo anteriormente. Uma das coisas que mais me doem, assim, eu vou falar aqui, né? Mas no dia do aniversário do irmão dele, ele tentou de todas as formas mandar feliz aniversário. Porque a gente sabe com quem o irmão dele trabalha, que é uma figura pública, né? Que eu fale? Fala. É com a Linda Quebrada. Tá. E eu lembro desse dia que ele já acordou um pouco inquieto com a questão de ser o aniversário do irmão dele, meio que não sabia o que fazer, porque eles não estavam se falando e o PC era bloqueado de tudo. Não conseguia falar com o irmão. E queria mandar mensagem de feliz aniversário pro irmão. E ele não conseguiu. Porque por mais que ele pegasse todas as pessoas que estavam no meio e que poderiam mandar um recado, né? Assim como... Certo, claro. Enfim, a Lin, se eu não me engano, inclusive, falou que o Beto não queria que ele falasse. Ou seja, o recado chegou até ele e ainda assim ele optou por falar que não queria que ele falasse com ele. Tipo assim, oi? E aí depois o cara morre. Meio barra, né? Foi muito próximo? Quando é o aniversário do irmão? Ai, Raul, eu não lembro. Não foi próximo, não. Ele é de Peixes. Fevereiro. Você vê que ele faleceu em dezembro, então não foi próximo. Mas, enfim, existe essa questão. O irmão dele é um pouco mais velho, acho que tem 4 anos a mais. E o pai e a mãe, eles não... O pai e a mãe, assim, vamos lá. A mãe dele tem síndrome de Cotard. Que vai perdendo... Que vai criando uma certa demência conforme o tempo. Então, não era uma pessoa que participava ativamente da nossa vida, muito pelo contrário, né? O pai dele tinha um problema com alcoolismo, tem até hoje. Né? Então, não era, assim, não eram pessoas que a gente... Mas, assim, o pai dele era uma pessoa que, apesar de tudo, o pai dele tinha uma certa participação, sabe? Ajudava a gente, às vezes, com uma coisa ou outra e tal. Tinha, no mínimo, carinho? Sim, tinha carinho. Acho que era mais o pai, assim. Eu pergunto porque quando você cita toda essa questão do irmão, né? Se você for analisar a tristeza do PC diante de tudo isso, né? Que é o que a gente estava falando. Isso aqui é uma análise muito fria, né? Não, longe de mim querer fazer análise, não sou psicólogo, mas como uma pessoa que ouvindo a história, tentando entender. As pessoas confundem muito, né? Outro dia eu estava vendo um relato do jogador de futebol, o Richarlison. Eu adoro o Richarlison. Que todos, ele entrando em depressão e o cara começou a pensar besteira. Ele falando, eu comecei a pensar besteira, que eu quero tirar minha vida, que eu quero... E ele conseguiu na terapia o suporte. Que legal. E o PC nunca fez terapia? Então, ele fez. O PC, ele tinha uma questão que era uma coisa que atrapalhava muito ele, como ele já havia me falado, dos terapeutas que ele teve, deram em cima dele e eles acabaram transando.
Então, assim, perdeu um pouco... Ele não pensou em homem? Fazer terapia com homem? Não pensou. Também... É, Português, Jopa, né? Mas tudo bem. no método tradicional, não, Tá. não. E aí eu acho que nisso acabou ficando meio bambo a relação dele com o profissional da saúde. Até porque não era pra eles terem feito isso. Não. Pelo amor de Deus, gente, vamos lá. Totalmente Vamos antiético manter e... Tipo, 2 seguidas, né? Então, e ele tinha isso com todo mundo. Acho que era porque ele era um pouco rockstar, tinha essa coisa Sim. assim. E ele tinha me falado que as 2 vezes que ele tentou foram com 2 mulheres que... Ele acabou tendo um caso posteriormente. Na época que ele faleceu, ele estava fazendo uma análise, mas era uma análise mais voltada para... Como é que é o nome disso? É mais uma coisa cognitiva, sabe? Tá. Mais prático. Tá. Não vai muito a fundo, não vai em questões de passar nada disso. Era mais para ele conseguir dar continuidade, né, à vida dele. Mas eu não vou lembrar o nome da profissional Tá. agora. Porque a terapia, existem diversos tipos de terapia, né? Mas a convencional, e eu entendo perfeitamente, porque essa questão a gente acaba não acreditando mais. Você fala assim, porque é outro ser humano tratando você. Então você parte do princípio, a pessoa tem tanto problema, a pessoa sabe quem eu sou, como é que ela vai me tratar? Ela, né? E você acaba não tendo. Então você tem que achar uma pessoa que você confia muito, Sim. que você bate o santo e que tem alguma figura muito distante de qualquer tipo de relacionamento assim. Bom, você está relatando e lamentavelmente isso aconteceu e aí ele pode perder essa... Ele perdeu essa crença em que isso vai ajudar. Exato. Religiosamente, ele tinha alguma? Você tem alguma? Vocês buscavam, não religiosamente só, mas espiritualmente, ou enfim, vocês eram... algum tipo de crença ou buscavam uma ajuda de uma força maior? Essa é uma pergunta legal, porque assim, o PC, como todo mundo sabe, era cético toda a vida. Ele saiu numa capa da Super Interessante uma vez, falando sobre satanismo. Então tinha até um convidado seu que já veio O aqui. Vicky? Ele fez um E vídeo. não é satanista, tem que falar, o Vicky não é satanista, Não gente. vi que, com todo respeito, assim, nem sei. Mas eu vi que ele fez um vídeo criando umas teorias conspiratórias aí. Mas vamos lá. Eu e o PC, a gente era muito... a gente gostava muito de arte, né? Da criação. A gente gostava muito da autenticidade das obras, das produções que a gente consumia. Então, tudo isso era muito presente lá em casa. A gente tinha muita mídia viva, né? Como é que chama? Livro, né? É mídia viva que chama, né? Depende do que você está falando exatamente. Livro, obra de arte, coisas desse tipo, até porque ele ganhava muita coisa também e eu tinha um acervo muito bom. Então, isso era o primeiro lugar, né? Era a gente legitimar a arte de uma forma assim, não, vamos lá, né? A arte não tem censura, a arte não tem religião, muitas das vezes, porque a religião acabou indo para um viés político, muito institucional, Exato. que não é uma coisa progressista. Lá em casa a gente era super politizado nesse sentido. Então, ponto. Para mim, a arte era a nossa religião. Agora, vamos lá, né? Dentre as religiões que a gente tem, eu sou católica, eu fui batizada na igreja católica. O PC, na infância dele, ele teve uma experiência muito bizarra, eu diria, com uma seita religiosa japonesa, que eu não sei nem te dizer muito sobre, porque é uma coisa que é super exclusiva. Tá. E é isso, mais Mas ou qual menos. foi a relação bizarra que ele teve? Então, era bizarro pelo modo que ele falava, assim, porque era muito abusivo, era uma coisa que entrava muito na cabeça das pessoas, mexia muito com a psique mesmo. Entendi. Entende? Agressivo. Era muito agressivo. Então, e era um culto, na verdade, a uma imagem, né? Era um culto a como é que ele falava? Não era mestre, né? Era... Como é que é de japonês, assim? Não sei exatamente. Olha eu, né? Esqueci. Olha eu. Esqueci. Watanabe é japonês. Tudo Metade da bem, minha família tá já perdoada. Sensei, perfeito. Sensei. Tá. Uma palavra simples. Tá. Mas, enfim, tinha todo esse culto que, ao mesmo tempo que ele criticava e dizia que isso tinha feito muito parte do damage, assim, na cabeça dele. Do estrago da cabeça que foi feito na cabeça dele. Como tinha momentos que eu via que ele tinha um certo respeito por aquilo. Então, eu imagino que tenha sido algo muito forte, sabe? Tipo uma lavagem cerebral. Sem dúvida. Né? Isso gera um peso que carrega adiante. Ainda mais na fase que é tipo de 1 a 8 anos, né? Que você está desenvolvendo o seu cognitivo, se eu não me engano. Posso ser errada, tá, gente? Mas acho que é... E quem apresentou isso pra ele?
ele foi inserido nisso por meio da família. Ele meio que não teve escolha, assim. Quando ele, não teve escolha. Mas os pais? Foram os pais que... A mãe. O pai não, a mãe. Porque ela também fazia parte disso, ela tinha Total. E a mãe também era japonesa, oriental ou não? Não, ninguém era oriental. Ninguém. Não, eu pergunto porque a gente tá conversando, não sei como é que era a mãe dele, Sim. de repente você se torna essa grande pessoa, você tem esse lado. É verdade, a gente começa né? a ligar, ou seja, ele vem de uma religião, uma doutrina agressiva que coloca tanto o sensei como algo, né? É verdade. E aí você vê você na vida, não tô dizendo que tem, não, mas tem total mas relação. Se você começar a unir os pontos, né? Como ele se sentiu confortável com você, bem com você. Familiar, E dizendo assim, olha, é isso aqui que eu sou. Caramba, E quem sabe é onde vamos reconstruir o que eu lá atrás me colocaram de uma maneira mais leve, onde eu sou confortado. E eu coloco tudo isso, me arrepia até enquanto eu falo. Eu também. Porque eu sinto que tem um trajeto aí, se você for analisar, que tem um caminho de vontade, o plano para querer ter filhos, independentemente de qual é o... Vamos por causa disso, mas o querer, porque é muito fácil alguém falar, não quero ter filho, que eu odeio o mundo, odeio tudo. Não. Um cara amoroso. O cancelamento vem, isso machuca, obviamente, qualquer mas ele sobreviveu. Exato. Então... O que aconteceu? O que aconteceu? Assim, ele vinha de tentativas induzidas por entorpecente, muitas vezes, que é onde você fica... Ah, não quero mais, você fica herói. Na verdade, você se torna um super-herói. Perfeito. Você não tem medo da morte. Então você acha que é peito de aço. Perfeito, E aí? E aí? Então, muitas das vezes, assim, a gente perdia o fio da meada. No sentido, principalmente, dessa coisa de um ver o que o outro tá fazendo e achar que a gente era uma pessoa só, digamos. Uhum. Mas não é assim, né? Você é o Raul, eu sou a Maria, cada um tem o seu limite, cada um tem o seu. Então, eu já deixava bem claro que não era assim que a gente deveria conduzir a nossa relação. Mas o PC tinha uma questão, vamos lá, que ele tomava remédio, óbvio, os remédios dele eram mais fortes que os que eu tomo hoje em dia, na época eu nem tomava. E... caso faltasse o remédio, ele entrava em surto psicótico. Só porque não tinha. Não, porque na verdade quando não tinha, ele já buscava uma forma de se anestesiar externamente. Não tinha remédio, então vai ser uma cachaça, então vai ser isso aqui, vai ser o cigarro, vai ser aquilo ali, entendeu? E assim, a gente vinha de um ano muito pesado. 2023 foi um ano que não foi fácil pra gente. Então a gente tava um segurando a mão do outro no sentido de, tipo assim, cara, a gente tá quase no final. Eu falava isso pra ele. Eu tava trabalhando na época, tava ganhando super bem, a gente tava caminhando pra ter uma vida estável. E eu falei essa coisa do filho, até porque era uma coisa que ele falou até com o pai dele uma vez, que o pai dele também falava que queria se matar, que eu achava uma coisa super não saudável. Puta, mano. Tipo assim... Jura? Você vai falar isso pro seu filho? É sério? Sabe? E eu carregava tudo isso sozinha. Porque eu não tinha com quem dividir. E eu não queria expor ele, eu não queria colocar ele de uma maneira XY pra qualquer pessoa. Porque ele era a pessoa mais importante da minha vida, entendeu? Mas assim, é o que a minha mãe fala. Minha mãe, sabe o que minha mãe fala pra mim? Ela fala, Maria, se fosse eu, no contexto em que ele tava vivendo, eu já não teria aguentado. A mãe... A minha mãe. Não, eu digo, a mãe dele na condição que tinha. O pai com problema de alcoolismo. E ainda com esse tipo de... Ninguém ali queria, assim... Ninguém ali queria... Sei lá, vislumbrar um futuro, prospectar um futuro. Entendeu? Então eu lembro que quando eu falei essa coisa do filho... Porque, assim, eu já não usava método anticoncepcional há muito tempo. E eu confiava nele no sentido de amor. Sim, se fosse pra ter, tava bem se tivesse. Até porque quando minha mãe perdeu meu pai, eu tinha 4 anos. Então, eu não tenho essa crença muito da família construída. Não. Eu queria fazer um filho com um cara que eu amo. Ponto. Se ele vai morrer amanhã... Um cara que se admira. Tipo, dar uma linhagem, essa coisa bem antiga, assim. Sei. Mas era meio que isso, porque eu sabia onde eu tava me metendo, eu não sou boba. E eu penso no pior e no melhor cenário. Eu pensava, cara, se ele morrer amanhã, beleza. Eu tô aqui, tô com o nosso filho, vamos seguir nossa vida. E eu lembro que ele falou isso com o pai dele uma vez.
Ele falou, então, pai, eu e a Maria, a gente tá, tipo, ensaiando, quem sabe a gente vai ter um filho. Eu acho que ele falou isso até pro pai dele dar um, sabe? Claro. Tipo, aí o pai dele começou a chorar no telefone. De alegria. Olha aí. O pai dele ficou mega emocionado. É vida, né, vida, cara? tipo assim, e ele nunca imaginou que o filho dele, que o PC fosse falar isso. Nossa. Então, e na verdade nem eu nunca imaginei. Sabe? Eu acho que eu plantei muito essa coisa da Claro, vida nele. Claro. Né? Agora, foi o que você perguntou, assim, o que fez, de fato, desencadear até esse ponto, né? Vou ser muito sincera, não foi cocaína, não foi drogas, tá? Ele não estava no laudo, tem, se eu não me engano, 2%, alguma coisa do tipo, mas, assim, foi asfixia. Ele quis tirar a própria vida. Mas ele estava entorpecido? Ele estava entorpecido porque no dia anterior, enfim, a gente Tinha teve usado. Ele tomou uma cartela de Rivotril, uma cartela inteira. Ele era muito performático, o PC, né? Lu em Leão. Então, assim, a gente tinha brigado muito feio. E eu tava meio... Assim, Raul, vou ser muito sincera. Eu tava muito cansada. Porque quando você cuida de alguém, às vezes é mais cansativo do que você cuidar de você mesmo. Você tem 2 filhos, você sabe disso. Tem eu? Você não tem 2 Tenho filhos? 5. Você tem 5 filhos? Sim. Meu Deus! Benção a Deus, né? Amém. Enfim, e eu tava... Esse dia em específico, eu tava exausta, porque eu já não estava... Eu tinha ficado 2 dias na casa da minha mãe, que morava no interior do Rio, na época. E foi um dia que eu voltei realmente, como tá nas notícias, né? Que eu retornei ao apartamento e tudo. Mas realmente, eu tinha passado alguns dias fora, sabe? E tudo começou principalmente no surto psicótico dele. Você não tava? Não, eu tava quando começou. Só que quando eu via que aquilo ia escalar de uma maneira que talvez colocasse na reta ali a minha integridade física, por exemplo, ou eu presenciar algo do tipo como eu presenciei, eu pensava assim, não, eu tenho que sair fora. Que aí, Raul, já não vale. Sim. Como aconteceu em março, se eu não me engano, que ele postou um vídeo de uma live ameaçando que eu tava tentando matar ele, como é o nome dele? Anthony. O Anthony deve saber do que eu tô falando. E eu acabei ficando com esse estigma, assim, de uma pessoa que estava sendo tóxica para ele, um monte de cara em selfies, vídeo, dizendo que eu acho isso uma piada do mundo. Vídeo dizendo que eu era uma parceira tóxica e por conta de mim ele tava tentando se matar. Só que assim, gente, calma aí. Tipo, vamos cair na real. Tipo, quando ele fez esse vídeo, ele estava num surto. Pra você ver mais ou menos como era a natureza do surto da esquizofrenia. Não é esquizofrenia, né? Não posso falar isso, mas enfim. E o performático juntando tudo isso. Juntando em tudo isso, a parada escalava de uma maneira muito rápida. E era rápido mesmo. A ponto de, às vezes, eu já tinha que ter saído. Entendeu? Tipo, eu já sentia o cheiro da merda, vamos falar assim. Eu já tinha que ter saído. Só que eu ficava. Porque eu não queria que ele tirasse a própria vida. Aí, nesse dia do bombeiro, que foi lá em março, quando ele fez essa live, porque ele fez essa live, ele desligou, eu juro por tudo que é mais sagrado, que caia um raio em mim se eu estiver mentindo. Ele virou pra mim, terminou a live, parece que eram 2 personas, assim, sabe, que atuavam. Aí ele virou pra mim e falou assim, Maria, eu vou me matar. Quando ele falou isso, Raul, juro por Deus, eu abri a porta do apartamento, eu só saía correndo pela rua. Porque pra mim, ele ia mesmo. Só que eu não sabia se ele ia de uma maneira que eu poderia ver uma cena de filme de terror ali, da pessoa, tipo assim, não sei se pode falar isso, mas tipo assim, da pessoa se esfaquear, da pessoa... Ele seria capaz de fazer isso, porque quando ele estava irracional nesse lugar, ele estava irracional e ponto, e o PC era uma pessoa muito imparável. Ele era ariano, assim, qual é o seu signo? Touro. Bom, eu e Touro normalmente... Eu tenho filho Capricórnio. Tenho 2... Não, 2 são Capricórnio. Não, 2 Sagitário, um Capricórnio e um Aquário. Tudo final do ano. Então, e ele tinha isso, assim, ele tinha um instinto muito de não parar. Tipo, ele era unstoppable, assim, ele pegava e quando eu vi o negócio, já tava... E não era eu que ia parar ele. Sim. Tipo assim, determinado extremo que para coisas negativas continua sendo o mesmo determinado extremo. Essa é a questão. E também tinha, assim, eu acho que é uma força que atua, sabe, sobre a gente, que É por isso que eu te perguntei a questão espiritual e a questão de crenças também, porque aí você me contou como é que era, ele era ateu, né? Ele era ateu e eu sou católica. E você é católica. Então, para ele,
apesar de ter tido essa doutrina tão jovem, de 1 a 8 anos de idade, Sim. entendido que aquele era um caminho e etc e tal, o cara que não acredita em nada, o ateu, Fica muito mais difícil. porque concorda que as Vai se pessoas, em prender sua aonde? maioria, se prendem a justamente acreditar em algo. Pra ele, o que significava não estar mais nesse plano? Ele falava sobre isso ou não? A gente falava sobre isso. Inclusive, eu era uma pessoa que, na peleja ali do dia a dia, eu orava. Porque a minha mãe, ela é super cristã e ela mandava vídeos de orações, tanto pra mim quanto pra ele, todos os dias. E tinha momentos que apertava tanto, assim, aquela coisa, né? É até feio falar isso, mas eu falava assim, cara, vamos... Aí eu botava o bispo. Um bispo que eu assisto no YouTube, como é que é o nome dele? Tem um monte, né? Bruno Leonardo. Tá. Que é o que a minha mãe viu, eu tava lendo, é mãe, né? Bruno Leonardo é bispo ou é sertanejo, pô? Será que eu tô falando errado? Não, eu tô brincando. Não, sei, é nem bispo. sertanejo nem de bispo, eu não entendo, então. Eu também não, assim, na verdade eu sou zero essa pessoa que bota esse tipo de coisa pra Tá. assistir. Mas assim, Raul, tinha horas que eu falava, eu tenho que botar algum louvor aqui, exato. alguma coisa pra energia fluir. Porque eu sou uma pessoa que eu faço, assim, acendo incenso, faço limpeza energética na casa. Mas tanto é que quando tudo aconteceu, por exemplo, a família dele me bota na cruz e me apedreja por causa disso, porque a casa estava parecendo um inferno, uma zona. Tava bagunçado? Porque eu tava virada do avesso a casa. Mas eu não estava lá. E assim, é muito louco, porque no dia que ele morreu, olha, hein, nunca eu falei isso pra ninguém, mas quebrou o espelho da sala. A gente tinha um espelho enorme na sala. E do nada o espelho, pum, caiu. Nossa. E quebrou o espelho inteiro. Aí eu virei, só que assim, eu sou uma pessoa mais, né, atenta. Aí eu virei, pensei, né, falei, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a acionar a rede de apoio dele. Desde, assim, de madrugada, 5 da manhã. Que aí eu ouvi de tudo. Eu ouvi tanto pessoas falando assim, ai, Maria, não dá nada. Precisa chamar a SAMU, não. Quando ele tomou a cartela. De Rivotril. De Rivotril. Por quê? Porque tem um detalhe. Nessa época, eu tava sem celular. Eu tinha sido assaltada, eu tava sem celular. Quando a pessoa entra numa hipomania ou num estado, assim, né, psicótico muito extremo, de mania de grandeza e etc., é o que ela tá vendo, falando e acabou. Se tratando dele, bota vezes 1000. Então, assim, se eu tava sem meu telefone e eu precisava usar o telefone dele pra ligar pra Madre Teresa de Calcutá, pra ligar pra Jesus Cristo, se ele dissesse que não, é não. Ele era homem. Imagina eu tentar pegar essa caneca e você não deixar. Você consegue ganhar de mim. Sim. E eu já tava muito cansada pelas nossas brigas, pelo surto dele mais uma vez, que eu tava tendo que enfrentar sozinha. E aí eu terminei. Que é o grande lance Naquele que sai... momento? Não, eu terminei, tipo, 2 dias antes, assim, Ah, você tinha tido brigas, A gente terminou. terminamos, mas é aquele término que, assim... Sim, briga, que fala não quero mais, acabou. Acabou. E vou dormir na sala de pirraça. E aí volta e conversa depois e vê que não... Que é o grande erro de relacionamentos, inclusive. Vou Sim. colocar a relação em jogo diante de uma briga, não é hora, né? Não é hora. Não é hora. E por mais que, assim, você deduza que seja a hora, o momento, depois você vai esfriar a cabeça e você vai ver que não era. Exato. E a gente já sabia que não era. Ele também sabia. Já tinha acontecido antes? Da gente terminar, não. É, Eu acho que ele sentiu. Não vou dizer que não. claro. Mas, assim, óbvio que não é o todo, entende? Sim, sim. Foi talvez um estopim pra coisa? Sim. Pode sim. ser. Mas aí também é aquela coisa, não estava na minha alçada, não está na minha Não alçada, é e sua nem é de ninguém lógico. que Lógico. ocupasse aquele lugar. Com certeza. Então... Mas, enfim, tinha essa coisa. Aí ele orava comigo, às vezes. Ah, é? Mesmo sendo ateu? Olha que interessante. Porque ele via que o negócio tava ficando... Ele via. Quando o espelho quebrou... Quando o espelho quebrou, não deu tempo nem da oração. Ah, foi muito próximo já. É mesmo, foi assim. Quebrou e... A gente tinha um magnetismo espiritual muito grande. Tanto ele quanto eu. Então, quando a gente estava junto, parecia... A gente brincava que na nossa casa... Ele brincava, né? Porque ele era mais mórbido. Mas ele brincava que só entrava da porta pra dentro que a gente tinha visto a cara da morte. E assim, é meio verdade.
Porque só iam lá pessoas, assim, que tinham um histórico, né, mais assim, e só se aproximavam da gente, pessoas que tinham relatos muito fortes a contar, assim, de graça. Tanto com ele, tanto comigo na minha vida pessoal, mesmo eu não sendo uma figura pública. Mas sim, ele pegava, orava comigo. Eu falava, fecha o olho, ele fechava o olho. A gente orava na marra, a gente orava. Salmo 91, Salmo 123... Salmo, eu acho que é 23 também. Ou seja, por respeito a você e pelo que você estava propondo, e era uma coisa do bem, por que não? É aí onde você vê o caráter do cara também. Exato. Porque é isso, tipo, eu acredito que ele, para as pessoas, claro, ele falava que era ateu, ele queria manter aquilo, talvez até por uma questão de... Posicionamento, ponto. Mas não significa que ele era averso a tudo e não, por você, pela pessoa que ele ama, tá ele ali tinha junto, muito tá amor. tudo bem. Não é que, o fato dele não acreditar em nada não significa que ele odeia tudo. Exato, perfeito. Exatamente. E eu acho que ele, é isso que você falou, ele me via com esse respeito, assim, ele brincava, ele tinha uma frase, acredite quem quiser, porque eu sei que muita gente vai falar que eu tô mentindo, mas ele dizia que ele era meu fã. Sim, acredito, lógico. E ele dizia até que ele era mais meu fã do que eu era fã dele. E tudo isso era só dentro de quatro paredes. Então, quando saiu tudo isso na mídia, você imagina a zona que foi pra mim. Porque tudo aquilo que a gente mantinha numa caixinha ali, igual uma esmeralda, igual uma joia, virou o quê? Virou um monte de cocô na boca de todo mundo. Porque é o preço que se paga por manter reservado, né? Olha que coisa triste. Triste. O fato de vocês manterem tão reservado, inclusive a sua pessoa, sua imagem e etc, né? Manter você reservada, o anonimato preservado, etc e tal, faz com que as pessoas, enquanto tá tudo bem, é aquela história. Mas dá uma cagada, aí ninguém acompanhou todo o lado bom, porque vocês mantinham reservado. Então, quando dá uma cagada, aí automaticamente, tudo que pode ser bom pode ser também ruim, ninguém estava vendo, ninguém estava sabendo. Você tem esses... Você sabe disso, vocês dois sabiam disso. Sim. E eu acho que carregar isso, bom, primeiramente, eu imagino que você faça a terapia, né? Esteja fazendo. No momento, não. Mas já fiz por mais de 10 anos. Mas depois que aconteceu, o que aconteceu, você não fez? Assim, Raul, pra ser sincera, depois que aconteceu, foi tanta informação de tantos, inclusive profissionais da área que vieram atrás de mim e hoje, depois de 3 meses, eu vejo que foi mais uma questão de tentar saltar, eu sendo o degrau dali de um engajamento. Assim, pra aproveitar, não pra te tratar de fato. Não pra me tratar de fato. E é muito ruim. Mais ou menos o que ele sentiu na terapia. Olha só que coisa. Olha só que coisa, é verdade. Você meio que no papel você pega isso e você fala... Mas então aproveita, é aquela história que a gente tem, a gente não consegue voltar ao tempo, a gente consegue olhar pra frente. A gente aprende o que fez e muda daqui pra frente, se for o caso, ou continua fazendo certo. Agora, tendo em vista que ele viveu aquilo, então, não faça terapia, mas você escolha sabendo que existe essa questão. No teu caso, não vai deixar ninguém se aproveitar, mas não deixa de fazer por causa disso. Sim. Eu vi depois desse desenrolar todo que eu sou muito ingênua, na verdade. Por mais que... o que aconteceu comigo foi isso, assim. Além de todo o renascimento, né? De uma pessoa que passa por esse tipo de trauma, que inclusive é um assunto muito pertinente, que eu acho que precisa ser falado, dessa rede de pessoas que passam por essa experiência de presenciar um suicídio ou de se deparar com um suicídio, né? E não tem como verbalizar isso depois, não existe uma linguagem que você consiga, de fato, expressar o que você sente, porque são sensações muito inéditas, muito diferentes, você oscila o tempo inteiro. Então, o que aconteceu comigo foi meio que isso. Eu sou uma pessoa super madura, eu achei que eu estava preparada para tudo. Quando aconteceu, foi meio que Deus falando assim, você não tem controle de nada, você não tem certeza de nada, você não sabe de nada. Só que isso, pra mim, como uma boa capricorniana, que perde totalmente o senso do controle das coisas, pensa, o pior filme de terror da sua vida. Não só o fato em si, mas no seu íntimo. Né? Você, Raul, vamos supor, seus pontos, né, que pegam, acho que cada um tem... Os gatilhos. E tipo assim, cara, foi tanto no meu gatilho que eu só tô conseguindo falar, inclusive, sobre isso agora. Então foram muitos profissionais de terapia, treinando. E sabe quando você cansa? Chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu não vou procurar, eu vou procurar minha mãe.
Minha mãe me salvou. E terapia nada mais é do que você, no fundo, claro, nada mais é, não tô minimizando de maneira alguma a profissão, acho louvável, acho muito importante, todos devem fazer, mas eu digo nada mais é no seguinte, você falando, você está fazendo terapia. Perfeito. Porque você está se ouvindo. Exato. A terapia é isso. É verbalizar. É verbalizar, exorcizar, cada um chama como quiser. Eu gosto de falar exorcizar, às vezes, também, que é pra soltar. Mas, assim, é justamente isso. Você tem um espaço seguro que você consiga verbalizar, né? E aí vai de acordo com cada um, Claro. assim, da necessidade Claro. da pessoa. Mas, basicamente, a base, pra mim, é isso. Você ter uma escuta segura, você conseguir verbalizar sobre, por mais que não exista a palavra certa, por mais que não exista um grupo de apoio ou outras pessoas que falem que estão passando pela mesma coisa que você, porque isso é muito importante. É que nem você vai num Alcoólicos Anônimos. Você tá ali porque todo mundo tá na merda ali. Assim, mas você não se sente sozinho. você não se sente sozinho, você não sente vergonha. Você se sente acolhido, você não se sente errado, inadequado. Tudo eu me senti inadequada. Principalmente porque quem estava tomando voz e quem estava ganhando seguidores, credibilidade, fãs e tudo mais, era aquele povo que tava lá, tipo assim, ele acabou de morrer. O corpo tá esfriando, gente. Meu Deus. E o povo abrindo caixinha de pergunta. E me machucaram, Raul, eu vou te dizer. Eu ouso dizer que me machucaram tanto quanto o fato em si. Porque foi o que quase fez eu tirar minha vida depois, assim, sabe? Foram essas pessoas que não tiveram o mínimo do mínimo de tipo assim, não, eu vou me colocar no lugar dela por 1 segundo. Sabe isso? Tipo assim, ok, eu tô puto, o PC era meu amigo, ele morreu, essa garota tava lá na hora, não fez nada, ela pode ser... Mas assim, deixa eu me colocar no lugar dela 1 minuto. É uma irresponsabilidade absurda. Absurda. Porque no momento em que fizeram isso, eu tava numa cama, quase em inanição. Eu não conseguia comer, eu não conseguia levantar, eu não conseguia tomar banho, eu emagreci, tipo assim, quase 20 quilos, eu não queria aparecer. E aí, eu usava o Instagram como uma válvula de escape, aí as pessoas vinham e falavam assim, nossa, mas que depressão é essa que você tem? Porque você não para de postar no Instagram? Aí eu ficava assim, cara, eu tô cercada de imbecis, entendeu? E tudo isso vai... Aí eu fui me vendo muito PC Siqueira, como você falou. E aí eu fui me deparando com essa solidão, com esse abismo, como ele gostava de dizer, né? Enfim, absurda, que é esse espaço onde você não tem uma escuta segura, uma escuta que vá te dignificar, te legitimar no seu espaço de fala, sabe? Te ouvir com carinho, ter empatia. Como eu estava diante de um público e de pessoas que estavam me apunhalando. Não queriam, na verdade, as pessoas queriam que eu morresse. Essa é a grande verdade. Não, queriam porque te responsabilizavam pela morte dele. Pelas falas dessas pessoas. Mas não é que... eu entendo que você... Tinha um cunho muito nesse sentido. Mas veja que louco. A questão da mídia social hoje em dia, do poder que é dado para todos nós, qualquer um tem acesso a postar uma informação para o mundo ver, é tão perigoso que está deixando a sociedade doente. Sim. Porque você está falando, as pessoas queriam ver você morta. Olha, a pessoa pode ver uma matéria na televisão, antes de ter esse poder aqui. Ver uma matéria na televisão, pensar, nossa, eu quero tal coisa. Pensei, falei pro meu amigo aqui do lado, e aquela pessoa que eu tô desejando isso, eu tô querendo isso, ela não tem como saber que eu, na minha casa, pensei e comentei com meu amigo. A partir do momento que eu, vezes milhões, tenho acesso a colocar esse público e aquela pessoa, você no caso ali, pode ver, você acaba com aquela vida também. Isso é muito grave. E que é um dos pontos, inclusive, que ele falava muito. O PC, ele tinha uma coisa meio de falar as coisas antes das coisas acontecerem. Não é mediunidade, assim, né? Enfim. E ele falava sobre tanto a inteligência artificial, que agora tá super em voga, né? Que é uma coisa que todo mundo... Ele falava isso pra mim em 2023. Que a gente ia ter essa realidade hoje, assim. Tanto de cenário político, quanto da legislação da internet. Que é uma pauta muito interessante, eu acho que precisa começar a ser mais destrinchada no sentido de, tipo, como é que vai ser feito para colocar ali uma redoma nesse bando de gente que tá matando os outros, sabe? Porque tá matando.
E mata mesmo. Não é que tá matando, porque também a gente não pode, tem que tomar cuidado. Eu entendo o que você quer dizer, mas da mesma maneira que você não pode querer que atribuam responsabilidade pelo fato de que o PC tirou a própria vida ser sua, a gente não pode dizer que essas pessoas que fazem tudo isso estão tirando as nossas. A gente é responsável por nós. Total, autorresponsabilidade. Agora, que de fato estão deixando todos doentes cada vez mais, se preocupando e tudo vira regra. A gente conversando aqui, as pessoas assistindo o programa, e é importante até a gente frisar isso. Tudo que a gente fala, tudo que a gente opina, é uma opinião, não é manual de instrução, não é regra, não é curso. Isso aqui é uma troca de ideia de experiências. Sim. Então, eu acho que as pessoas, essa questão de regulamentar, né? É difícil. As pessoas acham que vai censurar. Eu sou contra a censura, porém, diante de certos filtros, que a gente às vezes fica bravo, não vai deixar eu xingar o cara no comentário do Instagram. Então, você tá xingando o cara, você só quer xingar. Mas e o outro cara que tá recebendo esse xingo? Será que ele vai fazer... Né? E o filho desse cara? E a mulher desse cara? Exato. Entendeu? Assim, eu não vou dizer que eu sei como fazer, não, muito pelo contrário. Eu quero buscar pessoas que se interessem, inclusive, a falar sobre isso, porque é um assunto futuro. Sim, sim. Para uma melhora da nossa qualidade de vida, né? E ele já tocava nesse ponto, assim, da questão da gente começar a pensar de uma maneira que vá afunilar, digamos, essa rede de ódio que tem, desses discursos de ódio na internet. Porque eu acho que a tecnologia veio na minha geração, né? A gente pegou o início da internet, agora o meu irmão, que tem 17 anos, ele já não pegou o início, ele já veio com. Sim. Então eu imagino que isso vai ficar cada vez mais assim, acelerado, voraz, e isso vai se dar para os dois lados, tanto para o bom quanto para o ruim. Né? O avanço das coisas, a velocidade que as coisas acontecem e o avanço da informação é muito. Sim. A gente já tá adoecido, a gente já tem ansiedade sabe? Tanto a minha geração quanto a de todo mundo que tá aqui. Então, eu acho que ninguém tá pensando muito nesse cuidado. Tá todo mundo achando que é uma grande brincadeira. E a gente tá vendo, inclusive, por relatos como o seu de hoje aqui, sobre o que você viveu, não é brincadeira. Não é nem um pouco brincadeira. Quantos anos o PC tinha? O PC tinha 37. Novo? Muito novo. E você falou que logo em seguida, também eu não sabia disso, que você logo em seguida também, por conta de todo esse ódio, você também não estava aguentando. Cara, assim, eu não vou me colocar de maneira alguma no mesmo lugar que ele nesse sentido, tá? Não, sem comparação. Porque, assim, eu não quero, por isso que eu digo que é interessante falar sobre suicídio e sobre depressão nesse caso, porque ele abrange diversos tipos de vivências. Né? Tanto o caso dele, que era uma pessoa pública, que tinha sofrido um cancelamento, tanto o meu, que sou mulher, que tenho questões que só mulheres conseguem falar sobre, claro. E por aí vai, né? A pessoa que tem ali a etnia diferente, a classe social diferente, e por aí vai. Cada um tem a sua dor. Então, eu fiquei adoecida num ponto que eu fiquei sozinha por muito tempo no Rio de Janeiro, sem família e sem amigos, né? Eu fiquei lá num lugar alugado, assim que tudo aconteceu, porque eu só precisava voltar. E tava, enfim, esperando as coisas se desenrolarem. Sozinha total. Logo depois? Não é possível. Ninguém tava com você? Você não queria? Tinha momentos que eu não queria. Sabe? Porque quem estaria do meu lado seria minha mãe. Que ela tá até hoje. Minha mãe é minha grande salvadora, assim, da minha vida. Amor da minha vida. Mas, assim, tinha momentos que eu queria me entender. Porque eu sou assim, eu mergulho pra dentro. E eu vou até o fundo, pra quando eu conseguir externalizar aquilo, nada ficar mais, eu não depender mais, sabe? Nada ficar dentro de mim, tá resolvido. E aí eu precisava de uns dias pra eu conversar comigo mesma nesse sentido, sabe? Tipo, Maria, vamos colocar aqui cada coisa no seu lugar. Só que, cara, foi difícil pra caralho. Porque não era simplesmente eu estar num retiro e botar meus estresses, minhas contas pra pagar no lugar. Era o maior trauma da minha vida. E quando eu me deparei com isso, que eu pensei assim, eu não vou conseguir sozinha, Raul, aquilo pra mim foi devastador. E eu estando sozinha, foi quando eu comecei a acionar as pessoas. E assim, aí eu digo às minhas amigas mesmo. No sentido de, tipo, gente, eu tô começando a pensar... Besteira, coisas que nunca passaram pela minha cabeça. Eu não sei porque que eu tô pensando nisso. E pode ser que aconteça porque é um ímpeto. Você reconstituía a cena? O tempo inteiro, até hoje. Isso é uma coisa que não vai, assim...
Não tem como eu romantizar. Só estavam os dois. Só estávamos os dois. E eu peguei cada segundo de tudo, entendeu? Então, assim, o fato de eu ter vivido isso é como se fosse um episódio de uma série que você assiste e ele te que nem quando você é criança e você olha a capa de trás do filme na locadora, sabe assim? Sim. E você vê um negócio, uma imagem A pior cena que você que fala... você não queria ver. É. Aí você fica com aquilo depois e fica assim, puta, pra que eu virei a porra da capa do filme? Tipo, e é meio que essa sensação, assim, mas na vida, né? Porque vocês tiveram... Eu tô perguntando, ficar totalmente à vontade, mas Não, é porque tranquilo. realmente eu quero entender. Entender. Vocês estavam os dois juntos e é o que você falou, o negócio do celular, que você estava sem celular e aí... vocês chegaram a brigar porque você impediu... Como é que... Porque eu não sei como é... Deus É que louco, Não, Nossa, muito... então, na verdade, assim, ele acordou, a gente brigou no dia anterior, certo? Uhum. E aí, nisso, a gente começou a ter aquela briga de casal bem tradicional, de falar besteira, de ficar com ciúme, e da coisa que eu vi no telefone dele, e disso, um bate-boca mesmo, né? E aí, beleza, só que nisso eu já estava, como eu te falei que eu tinha terminado 2 dias antes, eu já estava encaminhada a terminar, de fato. Uhum. Mas é aquela coisa, eu não ia terminar com o PC Siqueira, se tratando do PC Siqueira, e ia deixar ele sozinho, imagina. E ele sabia disso. Eu falei, não, a gente pode terminar, mas eu tô com você até o final. A gente morava junto, a gente tinha 3 bichinhos que, sabe, tipo assim, a gente tinha uma família, a gente tinha uma vida. Não era como se eu fosse sair de pegar minhas coisas e catar minhas coisas e sair de casa de um dia pro outro. Como outras mulheres da vida dele fizeram, e enfim. Não era. Eu sou muito leal e eu estaria ali com ele. E eu deixei isso bem claro. Mas o fato de eu possivelmente sair da vida dele, eu acho que causou uma náusea e tudo. E a gente começou a discutir. No dia seguinte, ele acordou normal. Normal. Acordou. Mas assim, se você toma uma cartela de Rivotril ou de qualquer outro remédio que seja clonado, assim, não é pra fazer isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é pra fazer isso. Se você toma, você já fica com o seu inconsciente, você já fica, obviamente, dopado. Só que ele acordou bem. Eu falei assim, ok. Pra quem tava num surto psicótico, que a pessoa não parar, a pessoa ficar muito agitada, falei, bom, ok. Ele desceu. Até porque, né, gente, eu vou falar aqui mais uma vez, ele era um homem responsável por si mesmo, de 37 anos, que era um adulto, né? Ele era responsável pela vida dele e por ele. Então, eu não tinha como impedir que ele descesse e tomasse uma cachaça, sabe assim? Na rua? Você saiu de casa? Nesse dia ele acordou, desceu no bar da frente, tomou uma cachaça, subiu, levou uma pra mim ainda, aí eu olhei assim, num copinho de descartável. Aí eu olhei a cachaça assim e pensei, putz, ele bebeu. Foi aí que eu comecei. E aí, curiosamente, e eu tenho tudo isso no meu celular, enfim, foi no dia que eu tinha marcado psiquiatra pra gente. E uma grande amiga minha que mora em Lisboa tinha conseguido, assim, um dos melhores psiquiatras de São Paulo na época, e ela conseguiu 0,800, a gente tava ruim de grana. Eu falei, PC, quer saber? Bota uma roupa. Aí eu tomei um banho, ele faleceu, se eu não me engano, era 11, era cedo. Eu tomei um banho, botei uma roupa, falei, vamos lá. Levanta e vamos lá pro psiquiatra. Porque eu pensei assim, alguma coisa tem que ser feita. E segundo os amigos dele... Mas não estava marcado o psiquiatra. Tava marcado. Ah, tava marcado. Sim, eu tinha marcado. Ah, tá. Pra nós dois. Entendi, tá. E aí eu virei e comecei a me arrumar pra gente ir. Por mais que a gente estivesse no meio do olho do furacão, foda-se. Vamos no psiquiatra. Isso não vai... A gente não vai regredir com isso. Sim, não é virar as costas um pro outro. Não, e ainda mais vai ajudar, né? Por mais que a gente fique junto ou separado, vai ser uma ajuda. E aí ele virou, assim, é horrível pensar nisso, mas ele virou pra mim e falou assim, Maria, vai ser hoje, que nem da outra vez que eu te falei. E era com um olhar, Raul, que eu já conhecia. Raul, não chora. Não. Senão, enfim. Foi com esse olhar, entende? E aí, quando ele me falou isso, eu acho que foi a despedida, porque ele começou uma cadência de movimentos em função daquilo, de tirar a própria vida. E foi o que eu disse, assim, eu não sou a Mulher Maravilha, eu não sou Jesus Cristo, eu não sou... Nem a mãe dele eu sou, entende? Então, eu fiquei com ele até o final... E a última coisa que eu falei pra ele foi te amo. Porque eu tentei falar todas as frases possíveis
que fossem fazer ele ficar. Eu falei do Lulinha, que era o cachorro dele, que era uma das coisas que ele mais amava no mundo. Eu falei de mim, eu falei da prospecção da nossa vida futura, eu falei que eu amava ele. Só que assim, ele já estava começando a fazer várias... começando a criar várias... Dá indícios de que... forças, ó. Várias forcas. Ai. E eu lembro que, inclusive, infelizmente, eu peço até mil desculpas a esse amigo em específico, porque ele foi uma pessoa muito querida pra gente e ele pegou só as piores coisas, né? Que é o Carlos, eu vou até falar o nome dele. Mas, assim, eu mandei uma foto pra ele da forca feita por um lençol. Porque eu já não sabia o que fazer, porque ele tava agressivo. Se ele tava agressivo, se ele botasse na cabeça que ele queria fazer uma coisa, quem seria eu? Pra parar. De repente, podia até respingar em mim, inclusive, se ele quisesse fazer de uma outra maneira. Não sei. E não era o PC aquilo, entende? Eu não quero que as pessoas vejam esse relato claro. E pensem que ele faria isso estando no estado racional. Ele nunca faria. O PC nunca encostou uma mão em mim. Não, e de tudo que você contou sobre ele, imagina. Você tá entendendo? Então, foi um episódio específico que ele não tava em si. Ele não estava, como ele mesmo dizia, ele não estava nas faculdades mentais dele. E ele só queria cessar a própria vida. Era só isso. Só que assim, Raul, eu tentei até o último segundo. Porque o corpo dele eu segurei. Entendeu? Só que eu não vi que tinha uma cadeira embaixo. Quando ele chutou a cadeira, vocês sabem, né, gente, que o peso, quando ele cai, ele dobra. Dobra, como é que é? Sim, mas eu entendi. Mas a gravidade, ela muda. Então, quando caiu aquele peso na minha mão e eu vi que a cadeira tinha sido empurrada, eu vi que a situação já tinha sido feita de uma maneira que não tinha como reverter. Porque nem eu vi ele pegando aquela cadeira. Foi tudo muito rápido. O fio, inclusive, que ele usou, aquele fio não tava solto. Aquele fio não estava lá. Ele provavelmente deve ter pego aquele fio na hora, deve ter inventado aquele fio. Entende? Porque até isso, eu tinha o mínimo de cuidado, e quem estava próximo da gente sabe disso, porque eu falava sobre, de não deixar, tipo assim, corda, de não deixar, sabe, nada que pudesse suscitar a ideia na cabeça dele. Só que eu estava exausta. Eu estava cuidando tanto do celular dele, no sentido de chamar o SAMU, chamar alguém que pudesse dar um auxílio, chamar algum amigo próximo, acionar o grupo de apoio dele, que eu sei que é um pesar para todo mundo, que eu falei nesse momento, não ter feito nada, eu sei que todo mundo carrega isso com si. O próprio Casena, por exemplo, que é assim, um amigo que eu tô muito próximo, que era nosso, que eu tô na casa dele agora, que é o marido do Felipe, para você ver, ele fica no pensamento dele, o fato dele não ter cortado o cabelo dele naquela semana. Você imagina essas pessoas? Sim, tudo começa a procurar os porquês, Os né? porquês, e será que eu devia ter feito? sim. Será que se eu tivesse trocado a ideia com ele quando ele me ligou? Mas, assim, tudo isso, gente, é uma coisa que eu digo que eu só peço assim, imagina eu. Ponto. Entende? Porque o que os haters mais comentaram, assim, foi do tipo assim, mas ela tava lá e não fez nada. Ela tava lá e não chamou o SAMU a tempo. Meu bem, assim, dá vontade de falar, né? Você já viveu isso? Dá vontade de falar assim, você tem um manual? Porque não tem como as pessoas falarem esse tipo de coisa, não tem como. Mas sabe, Maria, você falando isso é tão incrível, porque volta, muita coisa, né, conecta. Quando você estava falando sobre as mídias sociais, a gente estava falando sobre a importância e como a gente diz que o mundo está doente e tal. Veja, quantas pessoas morrem, se tiram a própria vida por dia. E quantas pessoas ficam sabendo quem são ou quem estava perto? Não tem. Quando são figuras públicas e quando tem alguém para servir de bode expiatório... Ele usava muito essa palavra. É o que as pessoas irresponsavelmente se sentem no direito. Isso vai com tudo. É que numa escala, né, como a gente estava conversando antes, ninguém compara problema. Problema é problema, cada um sabe o peso que tem determinado problema. Fome para um, doença para outro, tirar a vida para outro, ou perder o amor, separar, terminar, quebrar qualquer coisa. Problema é problema. Sim. A gente não sabe o que cada um sente, cada um tem uma impressão digital. Então a gente não tem que comparar ninguém onde a ninguém. Onde o calo aperta, Porém, numa escala para a sociedade, tirar a própria vida tá ali. Uhum.
E aí você pega um cara que era tão amado durante tantos anos, durante tanto tempo, de repente odiado num ponto da vida, É. e quem ficou ainda nesse limbo do momento em que ele era odiado pelo que ele foi acusado, até o momento que ele tem relacionamento com você e acontece isso que aconteceu, as pessoas Falam. vai falar o quê? Vai ficar com raiva dele? Vai dizer que bom que você fez isso, seu... Já foi tarde, essas coisas que você fala. Aí, se falam isso, ele não tá ouvindo, né? Exato. Mas quem fica... Então... Ninguém pensa nisso, né? É irresponsabilidade do que o outro sente, sobre falar e o outro... É só você se colocar no lugar do outro 1 minuto. É que nem mas não... a pessoa que se ajuda na rua. Se aplica a tudo. É todo mundo igual, gente, sabe? Eu acho que não é nem só questão de se colocar no lugar do outro, eu acho que é muito com relação a... Pensa 5 segundinhos antes de você falar aquilo, porque às vezes você fala, a palavra não tem volta. E todos somos vítimas disso. A gente tem que tomar cuidado. Não é não falar o que pensa, é pensar o que vai falar. Perfeito. Entendeu? Acho que porque se tivesse isso, já... Cara, com certeza. A grande gordura ali da depressão já estaria... E é o que querem regular tanto em mídias sociais. Sim. Se vocês não sabem filtrar, a gente vai ter que filtrar pra vocês. O que não conseguem também, porque ainda é muito vasto, né? Sim. Mas é por aí. Vamos caminhar já agora pra gente... A gente marca outra, mas eu quero ainda falar mais um pouquinho, porque eu acho que é muito importante que as pessoas... Falar sobre essa questão em si na sociedade, não só o caso com o PC. Claro. Qual é a sua... Você falou que não faz terapia, mas as pessoas que te procuram, você sente de certa maneira até meio, né? Ou seja, você tá preocupada. Eu tô ainda organizando os caquinhos ali. Como é que você tá? Como é que tá a sua vida? Como é que estão os seus planos? Como é que é o seu dia a dia? Como é que você segue? Então, eu passei esses 3 meses com a minha mãe, né? Que foi uma coisa imprescindível. Eu acho que nesses momentos, por mais cabeça dura que eu seja, é a mãe. Assim, não sei se você tem sua mãe. Tenho. Graças a Deus, mas assim, é a mãe, é o pai, é a avó, é a pessoa que você tem como seu colo, como o seu suporte, sua fortaleza ali. Então, ela me reergueu. Porque até então eu não estava querendo falar sobre, eu não estava querendo ler a foto, eu não estava querendo nem nada. Podia me oferecer R$1 milhão, não. Entende? Essa é o cuidado que eu esperava que as pessoas fossem ter, mas, enfim. Então, hoje, eu tô voltando para São Paulo. Eu tava no Rio de Janeiro, eu tava em Búzios, que é um lugar super tropical. Passei um tempo lá, foi muito bom para respirar, para me reconectar com a natureza, porque São Paulo é um lugar super, né? E agora eu tô aqui, vou voltar com o nosso e-commerce, que a gente tinha uma lojinha juntos, e dava super certo. Então, assim, eu tô querendo retomar... Porque agora eu tô conseguindo rever o que a gente tinha juntos e separar o joio do trigo nesse sentido, sabe? Porque às vezes até a questão financeira, nesses momentos, assim, você meio que não quer. Sim, você não a gente tinha uma loja juntos, mas eu não quero saber. Tá nem aí, Eu não quero olhar aquela fotinho que tá lá e tem nós dois, entendeu? Então agora eu tô tendo essa força, assim, de levantar, de ambicionar coisas pra minha vida, de querer uma vida afetiva, de querer uma relação de novo. E assim, por enquanto, tá bom. Só de eu estar querendo e de eu estar começando a dar esses passinhos, pequenos passinhos em retorno pra cá também, que era um grande gatilho pra mim voltar aqui. Em São Paulo, você imagina? Sim. Ainda é, na verdade. Você não voltou desde então? Voltei algumas vezes, porque foi preciso, por questões de trâmites burocráticos, etc. Mas voltar a morar, não. Tá. Então agora eu tô voltando a morar. E eu tô assim, tentando não confrontar, mas, tipo, me encarar e falar assim, não vamos se esquivar de mais nada. Sim. Sabe? Você já teve seu tempo de descansar, vamos agora encarar. Vamos trabalhar, vamos fazer dinheiro. Então, assim, é isso. A sua relação, a gente já conversou um pouco com o irmão dele, é 0. 0. Mas precisa existir, né? Afinal de contas, vocês têm que resolver ele e a família, né? Eu também acho, assim. A família dele... Assim, eu vou contar uma coisa aqui, que é... A família dele, na verdade, se recusou, inclusive, a legitimar a nossa relação. Eles disseram que eles não me reconheciam como parceira dele.
E junto disso, esse mesmo grupo de amigos, assim, porque se uniram, né? Foi criado um grupo. Eles acham que eu não sei, mas foi criado um grupo. Muitos dos fakes que me mandavam ataques, os meus advogados iam lá, viam quem estava por trás, porque o advogado criminalista consegue. E pegava, e via quem era a pessoa, me mostrava. E eu ficava assim, cara, eu não tô acreditando. E assim, a pessoa achando que estava passando despercebida, sim, né? Então, assim, tanto a família como esses amigos que se dizem muito amigos, todo mundo que... É só você pegar o perfil do PC do Instagram... E você vê que um dos últimos vídeos dele foi aquele vídeo dele falando que ia passar o Natal sozinho, o Réveillon sozinho. Então, assim, você pega esse vídeo num recorte bem simples e você pega todas essas pessoas que se dizem tão amiga deles e você se pergunta assim, ué, mas o cara tava fazendo vídeo dizendo que ia passar o Natal, a virada do ano sozinho, e pra todo mundo que também ia passar sozinho, que ele tava mandando um salve ali. Então, que amigo é esse? Sabe? É um castelinho muito, muito frágil que eles fizeram e estão fazendo. Então, assim, eu desejo tudo de ruim pra vocês. Não faça isso, porque senão imagina. Não, é só brincadeira. Mas eu não deseja nada, sabe? O segredo é não deseje nada. Não, eu desejo tudo de bom. Bom pra você. Desejo tudo de bom, é muito amor, assim, tudo mas de aí bom. É hipocrisia, aí não é, aí não. É que eu sou capricorniana, quando eu você sou irônica. não quer... então, eu entendo, mas energeticamente, se você fala assim, eu quero desejar o mal. Não, mas, não, eu quero desejar o mal, mas eu não deveria querer. Então, eu não quero também desejar o bem. Aí você não deseja nada. Eu não desejo nada. Perfeito. A indiferença, às vezes, ela agride mais do que qualquer coisa. Exato, eu sei bem disso. Não, foi só uma brincadeira. Mas assim, não tenho contato com a família dele. Esse grupo de amigos se fez família também. Entendi. Porque um se uniu ao outro e mensagem de WhatsApp, ameaça atrás de ameaça em cima de mim. Ameaça do quê? Ameaça de, não sei, supostamente falar algo que possa algo contraditório a respeito de mim, né? Mas não sei, aconteceu todo tipo de Mas eles te acusam narrativa. de alguma coisa? Como essa menina, do início da nossa conversa, como essa menina me falou, por exemplo, ela foi uma que, dentro desse contexto básico que eu te falei aqui, de uma conversa de WhatsApp, ali ela já estava me acusando. A perita. A perita. Tá. Que quando eu mostrei pra minha mãe, ela falou, nossa, ela é perita criminal, essa menina, né? Assim, ela é defensora pública, mas ela não é perita criminal, amor. Entendeu? E assim, não era pra falar isso pra mim naquele momento. Inclusive, ela foi uma das pessoas depois que veio... Ela era amiga do PC só pela internet. Eles nunca tinham se conhecido pessoalmente. E aí, depois ela veio pra mim e falou assim... Maria, porque eu comecei a criticar eles de volta. Porque tava tão pesado, pesado essa rede de ódio que criou, sim, que eu comecei a falar, cara, quer saber? Foda-se meu advogado, foda-se meu analista, eu vou falar. Vou falar alguma coisinha aqui. E aí, eu falei alguma coisa numa foto que eu tenho, que tem nossa no meu feed, e eu botei algum trecho que fala sobre a deturpação do discurso e de como as pessoas estavam invadindo, né, a nossa intimidade dentro dessas narrativas. E essa menina foi uma que veio me mandar um direct assim, Maria, eu conheço ele há 8 anos, você chegou depois, você não tem direito de falar isso. Só que assim, ela não tem nenhuma foto com ele. Se eu falasse o nome dela pro PC, era capaz de ele falar assim, quem, amor? Eu falava, fulana. Ele falava, tá. Sabe assim? Sei. Tipo, não tinha relevância nenhuma na nossa vida. Sei. E essas pessoas começaram a ganhar um espaço e ocupar um lugar mais importante que eu. Mais importante não, mais relevante que eu. Sei. Justamente porque eu não tava falando nada. Só que assim, eu tava vivendo um luto. E quem vive um luto sabe como é. Não é da maneira que essas pessoas fizeram, entende? As pessoas se apropriam das coisas também. Porque isso que você tá relatando é interessante. Triste, mas é interessante. Porque... quando a pessoa é uma figura pública, as pessoas em volta que falam alguma coisa e a figura pública genuinamente, gentilmente resolve, legal, bacana, e aquilo, pronto. A partir daquele momento, aquela pessoa, ela é amiga, ela conhece. E isso é muito comum. Eu não sabia. É muito comum e isso é muito doido, porque são pessoas de tudo quanto é canto, que elas a partir daquele momento, tanto que começam a criticar, inclusive, a figura pública que trabalha com imagem, que trabalha com... vivencia isso, imagina na proporção do PC, né, de notoriedade, exato, etc. As pessoas já ditam como você tem que fazer determinadas coisas ou não. Totalmente. Então você imagina, se ditavam pra ele, o cara vai embora, sobrou próximo...
Mas é exatamente isso. É. Ainda bem, graças a Deus você tá entendendo. Porque Sim. é exatamente isso. Cada um quis tirar um pedaço. É. Tipo assim, não, peraí. Eu fui amiga dele até agora. É. Ele não gravou nenhum vídeo comigo, digamos. É. E vai ficar por isso mesmo? Não. É. Não, peraí. Quem que ficou? Ah, foi a Maria? Então vamos na Maria. É. E foi isso. É muito cruel, né? Assim, eu me choco às vezes. Mas, ao mesmo tempo, foi bom. Não só para me enrijecer, não só como um aprendizado, como também para eu ver que eu não sei de nada. Mas você sentiu que... desculpa, só insistir aqui algumas coisas que vai surgindo aqui. Claro. Você sentiu, até por conta dessa moça que você falou que é a perita, né? Você sentiu que ele tinha alguma... coisa de bobagem, mas alguma relação paralela, ele já tava... Tinha alguma coisa dessa que incomodava vocês? Uma relação extraconjugal? Então, eu vou te falar por que eu tô perguntando para você entender o cunho da pergunta. Quando a família começa a vir com essa história de você não ser a pessoa que é a companheira dele, sabe? A mulher dele, você é a esposa dele, não importa se você não assinou um papel, mas você é a mulher dele, você tá com ele, você mora junto, você tem... Quando tenta fazer isso, ao mesmo tempo, te colocar como culpada da pessoa que tá ali, você se torna mais uma. Sim, totalmente. Mas você não era mais uma. Isso. Mas então, se você não era mais uma, você era a mulher. É. Pronto. Então Exato. Na verdade, assim, com qual argumento eles falam que você não era a mulher? Primeiro que o PC, ele ficou visto de uma maneira como se ele fosse imortal. Porque eu acho que as pessoas colocaram ele, tipo o Chester, né, do Linkin Park, uma coisa tão icônica, uma coisa tão assim, que falava muito sobre o suicídio, tarará, mas assim, sabe aquela coisa que não vai acontecer comigo? Eu acho que ele era um pouco isso. Entendi. Tipo, não vai dar nada. Entendi. As pessoas conheciam ele na questão performática da coisa, conheciam até onde ele ia, sabiam que ele era capaz, sim, de talvez fazer algo para possivelmente chamar uma atenção aqui e ali. Então, eu acho que ninguém botava fé, nem eu. Sabe assim? Porque ele era muito forte, ele tinha uma presença muito forte, ele tinha ele era uma pessoa muito, muito influente mesmo. E principalmente ele no íntimo, assim, por mais que fosse o oposto, porque ele era super tímido, ele era super fragilizado, ele tinha diversas questões, assim, não resolvidas dele com ele mesmo, segurança e tal. Mas ninguém botava uma fé que ele ia fazer isso. Nem eu. Então, eu acho que quando aconteceu, bateu um pouco isso pra todo mundo. Tipo assim, será que foi algo que a Maria possa ter dito? Sabe? Ou será que aconteceu alguma coisa ali entre eles que ela tenha provocado? Primeiro que não é assim que a banda toca, né? O suicídio é uma coisa séria. E ele vem, assim, ouso eu falar, eu não falo isso com propriedade, mas pelo que eu vivenciei, foi um ímpeto. Foi como se fosse uma síncope, assim, sabe? Uma atitude tomada muito rapidamente, sem pensar. Se você acha que foi assim? Pra você ter uma ideia, ele falou pra mim uma frase pouco antes de tudo acontecer. Ele falou assim, Maria, a gente tem que pagar a conta de luz. Olha que loucura. E aí eu virei e falei assim, tá, como eu era a pessoa que meio que administrava nesse sentido, por mais que a gente tivesse, cara, sem um puto, vamos botar assim, eu era a pessoa que falava assim, não, a gente vai dar um jeito, calma, não. Ele veio com esse assunto, ele falou assim, tem que pagar a conta de luz. Mas isso no meio do contexto não tinha nada a ver ele falar aquilo. Aí eu pensei assim, cara, ele não tá bem. E foi aí que eu comecei a me arrumar pra ir no psiquiatra. Então, assim, pra você ver, podia ter acontecido, inclusive, quando eu estivesse no banho, digamos. Sim. Entre várias outras coisas, enquanto eu estivesse na área lavando uma roupa. Mas você acha que ele pode ter tentado fazer isso de uma maneira... Não sei, não analisei o caso, mas você acha que, de repente, ele tentou, na questão performática, que até você comentou que ele tinha... E não acreditou que daria certo? Ai, Raul, é muito difícil eu te falar isso, porque não tem como eu saber. Mas, assim, o PC, infelizmente, ele teve a fama se deu para ele num momento muito, muito peculiar, porque foi na transição da adolescência com a vida adulta, né? Foi no início dos 20 dele. Então, ele sempre foi salvo, entende? E eu acho que isso também é um problema, porque aí você começa a achar que aquilo não só é mais difícil de acontecer,
quanto você tomar medidas mais drásticas para que, quando você tentar aquilo acontecer de fato, se você realmente quiser. Uhum. Então, assim, quanto mais as pessoas falam que é pra chamar atenção, que é pra isso, pra aquilo, é muito perigoso falar. É muito perigoso, que é pra exato, chamar atenção. exato. Na verdade, eu não quero que me entendam dessa maneira, tá? Eu só tô falando de um traço da personalidade dele. E não do contexto em si. Claro, claro. Então, eu acho que não tem como eu dizer se sim ou não a sua pergunta, mas pode ter sido sim. Eu te falo porque quando a gente analisa essas questões, né, tem pessoas que você não espera nunca deram indício, nunca comentaram sobre, nunca nada. Sabe aquela velha, quem quer mesmo faz, o outro só quer, né? Não fica falando que vai fazer? Uhum. Não, esse é o problema. As que também falam que vão fazer, Também tá aí o PC, pô. Entendeu? Não é só. Então, não dá pra brincar. Não dá nem pra você... Não dá pra taxar. Não dá. É uma grande incógnita. Porque, porra, imagina a pessoa cegar esse ponto. Olha, entendam o que eu vou falar. Deus que... Bom, é uma coragem... É uma coragem. Surreal. Mas é. Isso Pelo amor de Deus, que isso não seja coragem pras pessoas. Não, hein, tá? mas assim, a gente não tá aqui romantizando a questão. É muito forte. Louco. É muito forte. Entendeu? Se você não tiver entorpecido... Eu acho que quando você tá entorpecido é diferente. Mas ainda assim quando você tá, eu acho que você sai um pouco do prumo, aí já não é tanta... Aí é aquilo que a gente falou, peito de aço, tá lá. Pode ser, Aí você vai querendo... É aquela velha história, você dirige a 200 por hora, o cara tá bêbado, por quê? Porque ele... Agora, se ele tiver não bêbado, ele não sei se ele vai dirigir a 200. Mas ele vai, sim, entendeu? Entendi. Tem coisas que você se torna um pouco mais... Tudo que a gente fala mais, a gente sorri mais, a gente bebe, ou usa droga, enfim. Sim. Então eu acho que existe essa diferença. Agora, o que não tá entorpecido, fazer essas coisas por gatilhos que são acionados, ou por já pensamentos, ou por chegar numa palavra muito perigosa que chama-se cansei. Que foi a frase que ele falou pra mim. Em outras palavras, mas quando ele virou e falou, Maria, é hoje? Só que o que acontece? Eu acho que mistura muito essas duas coisas que você está falando, da questão dele ser ele e do suicídio em si, né? Porque até então, você não sabe, a gente fala da morte, a gente fala do suicídio, mas ninguém sabe, ninguém esteve lá. Ninguém voltou pra contar, E ninguém voltou pra contar. Então, assim, às vezes até ele mesmo, entende? Ele tinha uma ideia, ele idealizava que seria uma coisa... E nem ele mesmo sabia, ele foi induzido ali muito mais por exemplo, o maior ídolo da vida dele era o Chester. Como é que é o sobrenome dele? Bennington. O Chester do Linkin Park, né? Que ele tinha tatuado e tudo. Então, assim, você vê, o cara que tava na boca dele o tempo inteiro, a grande influência, foi um suicida. Não morreu, não suicidou o cantor do Audioslave, como chama? Que era do Soundgarden. Ele era do Soundgarden, Chris Cornell. Ele se suicidou? Chris Cornell se suicidou. Você e com jura? mulher e filho. Com mulher e filhos, ele no show. Sabia. E ali fala, nossa, como? Desculpa, eu te digo Não. como. Pega as letras de música dele e ali já tá um belo indício. Exato. Tem coisas que as pessoas falam, por isso a gente precisa olhar assim pros nossos filhos, pros nossos irmãos, pra todo mundo. E olha que interessante, triste, mais uma vez, eu falo interessante, mas como são jovens, né? Você não vê um senhor... não, apesar de que me corrigiram esses dias sobre isso, né? Tem também, né? Tem, né? Sim, de 70 anos, 80 anos fazendo isso. Então, eu acho que é uma coisa que vai se dando, tá se dando, e a gente só tem que, como eu e ele, a gente sempre falava, buscar conhecimento, buscar se inteirar da coisa. Vamos se inteirar da coisa. Vamos falar do elefante na sala, Vamos falar do elefante na sala, sabe? Não deixem isso ficar pra outra hora. Não deixem de atender a ligação. Eu fico toda arrepiada. Não deixem de atender a ligação de uma pessoa que você sabe que tá sofrendo de depressão e que às vezes precisa, cara, trocar uma ideia, sabe? Você não sabe o que tá passando na cabeça da pessoa. Eu tenho diversos amigos suicidas. Assim, graças a Deus eu nunca perdi nenhum deles, mas eu já quase perdi diversos. Amigas, inclusive, porque isso é muito comum entre as mulheres também, muito. E é uma galera... As mulheres, mais ainda, também não falam sobre. O homem tem a questão do ego masculino, não, a mulher tem também as questões dela. Então, é uma coisa que tá todo mundo no mesmo barco, entende? E às vezes é realmente uma ligação que vai fazer a diferença. É uma palavra que a pessoa vai falar que vai fazer você dar uma risada. E aí você esquece, sabe? E aí aquilo te distrai, você pensa em outra coisa, ou então aquilo te inspira.
Porque pra mim a vida é muito você se sentir inspirado, né? De querer fazer outras coisas. Então, eu acho, Raul, eu ouso dizer até que o fato de eu estar lá até o final me dá uma certa paz. Eu tô até falando, assim, sério, porque se eu tivesse se eu tivesse chegado depois e visto aquilo, eu acho que eu não seria tão fácil eu me perdoar nesse sentido. Entende? Então eu achei uma grande palhaçada tudo que fizeram depois de... Teve uma menina, essa mesma menina, inclusive, gravou um vídeo falando assim, porque ela mandava um mercado pra gente às vezes, né? Ela ajudava a gente conforme conseguia, porque eu pensei muitas das vezes cair em depressão profunda, eu não conseguia trabalhar, né? Então, aí ela falou, toda maquiada, toda produzida, eu não sei se ele tinha mercado na casa dele no dia que tudo aconteceu e eu me sinto culpada por isso. A todo custo buscando o holofote. Então, assim, vamos ter mais cuidado, sabe? Quando se tratar de algo, não só do suicídio, gente, mas de coisas que a gente não sabe, nunca viveu, não sabe que palavras exatamente usar. É aquilo que você falou, é pensar 5 segundos. Pensa 5 segundos antes de fazer. Porque essas pessoas que estavam ali na adrenalina de querer ganhar tudo, engajamento e tirar um pedaço dele, elas não sabem o quanto elas feriram ele, talvez num momento até mais sagrado da existência dele. A gente não sabe. Mas eu, assim, sabe, eu te digo. Assim, essa conexão, por exemplo, com o plano superior. O plano superior, de repente, ele está muito mais vital, né, digamos, e em paz e sossegado agora. Então, assim, não vamos brincar com isso também, sabe? Porque o que fizeram comigo foi um desrespeito estritamente a ele. É isso que essas pessoas não tiveram a maturidade de entender, sabe? Porque assim, tudo bem, eu tô falando aqui na minha live que a Maria foi o grande algoz, tudo bem, mas e se não foi? O que eu tô fazendo? Claro. E cadê ele aqui pra dizer sim, E cadê ele aqui pra dizer sim ou não? Exato. E eu quero manter ela viva? Tipo assim, cara, viajaram, entendeu? Então, enfim. Bom, Maria, foi muito bom conversar com você. Obrigado por abrir seu coração, abrir a sua história, compartilhar, porque é muito importante que as pessoas ouçam. Espero que todos tenham assistido cada detalhe dessa entrevista, porque vale refletir mesmo. Vale refletir, vale o cuidado, vale a gente pensar muito no que a gente fala, para quem a gente fala, e a gente saber que assim, é todo mundo igual, ninguém é tão importante assim. Eu não sou tão importante assim, ninguém é tão importante pra gente querer julgar, pra gente querer apontar, se achar melhor, opinar, num espaço em que a gente não é chamado. Então, isso realmente exige uma autorresponsabilidade, né? Que é uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui. Sejam autorresponsáveis, sabe? Cada um pelo que propaga, né? Que nem você me corrigiu no início da entrevista falando... não desejo mal, mas não deseje nada. Sim. E é um pouco por aí, assim. Você tá desejando mal de alguém? Cara, guarda, sabe? Fala, grita no travesseiro. Mas assim, não... Se não agrega, não... Vamos criar uma rede, todo mundo, pra gente seguir todo mundo em frente, entendeu? E não ficar querendo tirar um maior pedaço disso ou não, sabe? Eu acho que é mais ou menos por aí. Perfeito, perfeito. Prazer foi meu. Obrigada eu. Prazerzão, obrigado mesmo. Obrigada. Foi um papo muito bom. Espero que você tenha muito sucesso, que fique muito bem, que faça sim terapia. Sim, eu preciso. Seja qual terapia for, conecte-se com sua espiritualidade, isso é muito importante. Sim. Obrigada pelo espaço. Que é isso. Parabéns pelo projeto, pelo podcast. Obrigado. Sucesso. Muito obrigado. Obrigadão mesmo. E é isso. Obrigado a você que acompanhou a entrevista, que comentou a entrevista aqui abaixo, que fez parte desse momento. É realmente uma pauta muito importante. Todas as pautas são importantes, mas essa lida com a vida e, tristemente, quem desiste dela. E a gente tem que lutar, conversar com todos que estão à nossa volta. A Maria falou agora no final, como um recado dela para vocês, isso é muito verdade. Ouçam quem está ao seu lado. Pequem pelo excesso de perguntar sim, se você está bem, se está tudo bem. Às vezes enche o saco, mas é melhor do que você não querer encher o saco, não estar ali, porque não tem volta. Essa é a única coisa que não tem remédio na vida, é tirar ela, tá bom?
Mas é isso, vamos terminar num tom bom, num tom feliz, porque a vida continua para nós aqui. A vida continua, estamos vivos. Gratos. Gratos. E temos que olhar para o dia de amanhã. O que foi a gente aprendeu, o que vem pela frente a gente conquista, certo? Então, um grande beijo e abraço a todos vocês. Eu falei antes, a minha saída foi diferente. Compartilhe essa entrevista com o maior número de pessoas possíveis. Curta essa entrevista, inscreva-se aqui no canal. Entre em contato conosco para sugerir pautas, apoiar o nosso trabalho. Conheça a RFN Audiovisual aqui na Faria Lima. Agradeço mais uma vez ao Thiago e à Rebeca da Porcelaneca pelas canecas personalizadas e pelo carinho que vocês têm comigo, com o Anthony, com o nosso programa e com os nossos convidados. É isso. Muito obrigado mais uma vez. Um grande beijo e abraço. Até a próxima. Bye, bye, Brasil.